Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo, a esse conteúdo, a esse encontro mais que especial no qual nós vamos contar a nossa história. Por que que a gente começou a estudar a matriz de referência? Por que que nós começamos a ensinar por habilidades tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas? Esse não é um conteúdo de ensino técnico, não é uma aula técnica, mas é uma das aulas mais especiais que eu já gravei, porque eu tô junto com os meus amigos aqui, professor Gabriel Torres, Maurinto Reis, Thiago Scott, meus amigos, meus irmãos. É muito especial que essa aula esteja sendo produzida em Porto Alegre, no final de 2024, e a gente espera que sirva como inspiração para você refletir sobre o seu ano, sobre os seus últimos anos de estudo e de vida e planejar o seu próximo ano. Nosso objetivo aqui é contar como nós começamos essa caminhada como professores de cursinho pré-vestibular tradicional e amigos. Começamos a nos dar conta que não era essa a melhor maneira de estudar para o Enem. Criamos o primeiro curso do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil. Eu falo talvez só em respeito aos cursos que eu não conheço, porque eu não conheço nenhum curso que tenha sido pautado nas diretrizes que a gente criou lá em 2016. Primeiro curso do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil, pautado 100% na matriz de referência. E como é que a gente botou tudo isso para a internet? Então é mais ou menos esses os capítulos que você vai ver como nós começamos antes do Rubik, como nós criamos o Rubik, como o Rubik morreu, né? E vive em nós até hoje nas aulas online que você acompanha, seja no nosso canal do YouTube ou nas nossas plataformas de curso pago, tanto a plataforma Linguagens e HM, quanto o curso Humanas por Habilidades. Maravilha, então. Vamos pra cima. O que a gente vai contar pra essa galera? Como é que começa essa história? Eu acho que, antes de tudo, o Felipe fala como é que a gente construiu. É pensar como é que a gente desconstruiu, né? Como é que nós desconstruímos uma forma de aprender, de processar a informação e transmitir. Tivemos um aluno que o aluno estava com cabelo, perdendo cabelo, menino de 24 anos, tinha passado por tudo, que é experiência aí, cursinho disso, daquilo. E quando ele chegou no nosso ambiente, ele disse assim: cara, eu não sei o que eu faço. O curso iniciou final de fevereiro, início de março, eu não lembro. E no início de maio ele me falou isso. Ele arrumou uma namoradinha também lá, isso fez ele, né, processar a informação mais rápido, eu acho. Gabriel é o nome do rapaz. E a irmã se formando em medicina, a família com toda a grana do mundo, e não estava dando certo. Aí quando chegou maio, ele me falou isso. Junho, ele disse assim: eu aprendi. Eu resolvi esquecer a forma tradicional de memorização, de linha de tempo que eu estava aprendendo, e cair numa outra maneira de estudar. Então, a construção depende, no nosso caso, da desconstrução. O Felipe dava aula há 10 anos, o Thiago há 10 anos, o Gabriel talvez há 10 anos. Eu já estava há 20 anos nessa caminhada e, de certa forma, doutrinado, né? É numa zona de conforto. Eu atendi o vestibular do estado que eu vivia, do estado vizinho. Quando o Enem caiu no nosso colo, os caras, o que é isso? Mas a gente fala disso com mais calma em seguida, né? Desconstrução do processo. Eu me lembro, cara, que quando eu tava terminando a graduação, então era ali 2008, 2009, já muito focado em o que eu ia fazer, como é que eu ia dar aula em colégio, ia dar aula em cursinho, o que eu ia fazer, e aí veio a mudança, né? O Enem vira o vestibular, né? E eu lembro eu já tava nas cadeiras nas disciplinas de estágio, já dando aula e tal, e eu me lembro de pautar isso numa reunião dos bolsistas e tal, com os professores, assim, tipo, cara, e agora o Enem deixou de ser uma avaliação do ensino médio, para avaliar como estava o ensino médio, para ser a via de acesso, né? E eu lembro de um professor dizer assim: mas a gente não pode pautar o que a gente vai fazer no colégio a partir do que o Enem disser. Eu lembro dele dar uma freada, eu lembro de eu muito apreensivo com isso, né? Tipo, não sei como é que o Enem funciona, não sei como é que eu vou fazer, como é que a gente tá entrando agora no mercado de trabalho e eu preciso saber de uma prova que eu nunca parei pra pensar. Eu conheço o vestibular tradicional, que eu fiz, né? Que eu estudei pra ele. E eu lembro de um professor, cara, da universidade dizer assim: não, mas a escola não tem que se pautar. E aí, pô, ele tava errado pra caramba, né? Porque, cara, hoje uma questão do Enem pauta a sala de aula. Hoje o Enem pauta o que a mídia diz naquelas semanas ali da prova. E eu acho que a gente, quando entrou no mercado para dar aula, entrou nesse mercado acreditando que o Enem era, só mais uma prova, era igual às outras, eu ensino de uma forma um pouco mais lúdica, eu tô ensinando pro Enem. Pô, e depois a gente caiu na real que não era assim, né? Eu acho que muitos alunos um pouco também têm essa sensação do tipo assim, é só um jeito diferente de cobrar o conteúdo. Se eu estudar
para uma FUVEST, se eu estudar para uma Unicamp, se eu estudar para uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu estou estudando para o Enem. E, nossa, a gente se deu conta há 10 anos atrás que não era mesmo. Eu quero ouvir o Gabriel, antes de tudo, mas veio uma fala do eterno, do grandioso, do saudoso Rubem Alves, pedagogo que todos nós lemos muita coisa a respeito, que dizia assim, uma questão de um vestibular de uma universidade federal tem uma importância maior no processo educacional brasileiro do que uma assinatura de um ministro da educação. E é sobre isso, né? O que tu quer ensinar? Quando tu cria um critério para ingressar calouros na tua universidade, tu está dizendo que tipo de estudante, de acadêmico tu quer naquela universidade. E o Enem vem trazer essa novo rumo, nova jornada na educação, que é competência e habilidades. Eu até já tinha contado isso, me lembrou uma coisa que o Thiago falou agora, de que teu professor foi lá e disse, ó, a gente não pode pautar o que dá na sala de aula pelo Enem, mas não é pautado no vestibular tradicional? Aí não tem problema, né? Aquilo que eu contei pra vocês, que eu contei até na outra aula lá dos grupos que começaram a estudar o Enem, quando ele começou a virar a prova de seleção pro vestibular. Ah, o Enem é ruim por causa disso. Sendo que isso era um grupo da URGS. Eles nunca fizeram esse estudo com o vestibular deles, né? Pra criticar. Da mesma forma, não pode pautar a sala de aula pelo Enem, mas é pautado por um vestibular, né? Tanto que tem estados que estão muito bem, tanto em índice geral de educação, quanto em aprovação no Enem, porque olharam e falaram, a gente tem que colocar isso aqui dentro da educação pública. Porque o que faz considerar um colégio particular top, bom, maravilhoso? A aprovação. É a aprovação, né? E isso, por um tempo, tem um pouco isso, não, mas a educação pública, ela vai ser aquele lugar, né, onde vai ser desenvolvido, sendo que tu tem muito menos recurso para desenvolver conhecimento e cidadania do que numa universidade, né? Escola pública não é a extensão da universidade. Mas é engraçado que a crítica à seleção sempre cai no Enem. Não, porque isso aí não pode ir pra sala de aula, não, porque isso aí não vai dar pra dar pra aluno. E tá, e todo o resto. E um monte de data, um monte de nome, né? É isso que tem que ser pautado, então, a sala de aula. Mas acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até da perspectiva não só da nossa formação, que acho que nenhuma universidade forma professor de cursinho, né? É uma coisa muito, muito, muito prática. Muito prática. Inclusive, tu aprendeu o que tá certo, o que tá errado no cursinho é ali. É com quem já tava lá e com a reação que tá tendo ali no momento, né? Por isso que eu acho que esse feedback dos alunos é uma coisa que causa uma resistência, uma zona de conforto que a gente tem. Ah, eu vou dar uma aula lúdica e vai ser do Enem. O aluno gosta de ti. Ele gosta da tua aula tradicional. Ele é aprovado pela tua aula tradicional. Tem uma admiração. Tu vai dar uma aula diferente para um aluno que já gosta de ti, que já tem resultado contigo, ele vai gostar. Ele vai gostar. E não é ele que vai julgar se aquilo ali tá certo pro Enem ou não. Às vezes a gente mesmo não consegue, né? Então é complicado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre percursos. Eu perguntaria pra vocês assim, se a gente pudesse voltar no tempo lá, quando a gente tava como professor de cursinho tradicional, no meu caso, né? Vamos supor que a gente congelasse o tempo. Eu sou professor de gramática, o Gabriel é de literatura, o Mal de geografia, o Thiago de história. O que fez aqueles caras se transformarem em professores de linguagens e humanas? E eu acho que o Gabriel, eu lembro do Gabriel, cara, eu lembro da imagem dele careca, aparentando 30 anos, e era um cara de 24 anos, sendo desgastado pela luta pela aprovação em medicina. Isso é importante de você entender, que a maioria das pessoas que nos buscam, né, quer passar em medicina, porque geralmente é esse tipo de perfil que precisa de uma nota realmente relevante em linguagens e humanas. Era assim no Rubik também. Então, geralmente só quem tá há muitos anos tentando medicina é capaz de uma loucura de confiar em professores que dizem coisas tão diferentes, né? Agora, acho que com o tempo a gente vem se consolidando com os resultados, mas ainda assim tem a resistência. E eu acho que o Gabriel representa essa desconstrução inicial. E lá no início, cara, porque tem que ter uma coisa intangível, subjetiva, que é a confiança que tu tem em ti. Então o cara tem dinheiro, fez os melhores cursinhos, o melhor professor particular, fez escolas top que o cara paga 5, 6, 7 mil por mês. E não tem resultado, a tua sombra começa a te olhar com desconfiança, cara. Ou eu rompo com isso, e é só o que resta a ele. Ou rompo com isso, ou daqui a pouco eu vou parecer 60 anos tendo 30, né? E não que você parecer 60 anos seja tão ruim assim. Tá aqui um senhor de 60. Mas eu acho que a pergunta que faz, Felipe, é uma pergunta filosófica, né? O que fez nós abandonarmos aquilo e partirmos para isso? Primeiro, o que faz a gente ser professor? Por que Porque ser professor é cuspir, cara.
Professor é um cuspidor da informação alheia. Eu não pesquisei. O pouco que eu desenvolvi na academia, se eu ensinar para o aluno, eu não saio correndo. Então eu vou ser fofoqueiro do conhecimento de alguém que pesquisou. Eu sou um transmissor, eu sou um ator. Me dá o texto, eu vou representar. Às vezes bem, às vezes mal. O aluno gosta disso, não gosta daquilo. Mas ser professor. E ser professor é transcender o seu tempo, né? Vamos lá. Quem é que produziu o conhecimento que eu transmito? A humanidade, né? Tudo que existe, a humanidade produziu. O conhecimento, o conteúdo da história, que o Thiago dá aula da literatura, que o Gabriel, da gramática do Felipe, ou mesmo do fuso horário, que eu expliquei tanto, explico ainda. Cara, alguém pesquisou tudo isso. Então, não pertence a mim o conhecimento. Não. Há coisas na vida que ninguém é dono. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento tem que ser transmitido a todos, de forma democrática e gratuita. Assim como a saúde a gente defende, assim como o saneamento básico tem que defender o conhecimento. Não me pertence. Eu li e traduzo. Eu li uma linha e transformo em 10 linhas na minha fala. Tá bom. Então eu sou professor porque eu acredito no conhecimento e no papel do ensino e da educação. Feito. Mas que adianta eu ensinar de forma errada? O que meu aluno quer? Bom, meu aluno quer aprender para a vida, porque hoje está cheio de slogan, né? As escolas de ensino médio, ensino para a vida profissional, ensino para a universidade, ensino para a vida... Cara, ninguém ensina para nada, velho. Vai criando texto. Então, se eu não ensinar de forma correta, eu estou matando. É um médico que tu vai consultar com ele e não tem condições de fazer o diagnóstico. E, portanto, o tratamento. Eu me sentia isso. Eu estava mentindo para os caras e mentindo para mim. O negócio é ter a informação clássica, o conteúdo tradicional, que na hora do Enem tu vai te dar bem. É mentira. É uma grande falsidade. E quando tu descobre isso, tu pensa, eu continuo mentindo? Foi aí que, para mim, o Thiago foi o primeiro cara. Porra, meu, esse troço é diferente. Aí nos debruçamos em cima. E se é diferente, eu não posso continuar. Moçada, nós saímos de um curso em que eu estava lá há 15 anos, o Thiago há 7, 8, o Felipe há 7, 8, e largamos aquilo ali com a incerteza do amanhã, para abrir uma porta, um prédio colorido que chamou-se Rubik. Então, o que nos levou a isso? Talvez o papel de ser professor, de ter uma função, né, de transformação social e de conservar aquilo que também é interessante. É legal comentar que tu tá falando dessa percepção de que tu tava enganando os teus alunos. E a gente era colega de trabalho, há muitos anos inclusive, mas eu tava vivendo uma sensação muito parecida e a gente não conversou sobre isso. Pelo menos, vamos botar ali 2013, 14, a gente cada um, porque num dia tu tá dando aula num curso, no outro dia em outro, no outro dia em outro, eu não tinha terminado a faculdade ainda, então... E aí eu também comecei a ver, cara, a primeira coisa que eu me dei conta é, o que eu ensino não cai no Enem. Uhum. Como é que eu soluciono isso? Porque eu me dei conta disso muito rápido. Inclusive, eu achei que seria óbvio que em um ano todo o mercado ia se dar conta disso e... E que eu ensino, eu não consigo fazer a prova do Enem. Exatamente, eu não consigo fazer. Como é que cara, eu dei aula pra isso, eu não consigo fazer a questão? É. Cara, eu Tá lembro, louco. eu lembro de uma... E a primeira, desculpa interromper, mas a primeira solução que eu dei pra isso, provisória, foi o Enem não faz sentido. Eu ataquei a prova. No nosso caso, né? É muito fácil chamar a prova de linguagens, como até hoje é de interpretação. Uhum. Então não é que eu não... Eu sou professor. Cara, eu tinha 23, 24 anos, tinha acabado de dominar as minhas aulas sem ficar lendo no livro pra dar. Era uma conquista pra mim aquilo. Então como é que eu vou ter que começar a estudar de novo? Minha cabeça tava resistindo a isso, sabe? Era isso que eu ia falar. E tem esse lance de falar mal da prova, que todo professor, em algum momento, olhou pro Enem e disse assim, não, ou achou muito fácil, logo não é boa porque é fácil. É muito comum, assim, tipo, aquilo ali qualquer um, olha só, tudo é muito fácil, que vergonha, uma prova é uma vergonha. Não tem o que explicar. Não tem o que explicar. Não tem conteúdo. Ou então assim, não faz sentido, porque um ano cai capoeira, no outro ano cai queijo de Minas, né? E eu lembro que isso, pra mim, eu comecei a olhar um pouquinho diferente quando eu percebi que eu tinha dificuldade no início da minha carreira de professor com essas aulas muito conteudistas. Sabe? Tipo assim,
Depois de muitos anos fazendo a mesma coisa, é a coisa mais fácil hoje em dia, é dar uma aula sobre Getúlio Vargas, colocando todas as datas, todos os nomes, nome de ministro, nome de não sei o quê, a data da batalha, beleza? Mas quando o cara sai da faculdade, a faculdade ela não é pautada na história, principalmente. Eu não tive nenhuma aula na faculdade de história que o professor levantou e botou uma data. Eu não tive a gente Nenhuma. não teve aula de gramática, né? É. Nenhuma aula de gramática. Como é que é crase? Nenhuma. Eu digo Cadeira. uma coisa, quando tu aprende a dar essa aula, tu se consagra. Ô, meu, aí eu se consagro, porque eu dou dados pro cara, o cara não sabe nem de onde eu tiro. Às vezes eu também não sei de onde eu tiro, entendeu? Mas eu impacto ele com percentuais, com dados, e são dados científicos, eu busco. Mas de onde o professor tira isso? É mais fácil eu mostrar meu poder com conhecimento que nem sei eu de onde busquei, que é verdadeiro, do que, né, vamos pensar junto. Pega o teu conhecimento já e vamos somar, vamos lá. E o aluno, de repente, é um aliado teu na produção do conhecimento. Mas daí eu me lembro de começar a perceber que eu olhava pro Enem e os autores que eu estudei na faculdade, logo, tinha mais familiaridade com aquela linguagem ali, caía no Enem. Então, nossa, tem uma questão que caiu Foucault. Olha, tem uma questão que está discutindo sobre microhistória com lá o Carlo Ginzburg, que é um historiador fundamental lá italiano. Nossa. Aí tu olhava para a prova conteudista, sobre Idade Média a marca é correta. Aí a questão sobre a nobreza contra o clero na Alemanha, no Sacro Império Romano. Nunca vi aquilo na faculdade. Então, eu me lembro que a minha primeira sensação o Enem é mais familiar para mim, recém-formado. Entendeu? Eu recém-formado olhava pro Enem e pensava assim, tá, olha só, tem uns textos aqui que eu li na faculdade. Pô, o Enem tá mais conectado com a universidade do que o vestibular que a universidade faz. Que é uma loucura, né? Então, tipo assim, a universidade faz tem uma banca de professores da universidade. Que estão dando as aulas Na universidade. nas cadeiras. Nas cadeiras, exato. E aí fazem uma prova completamente absurda. Completamente. Eu lembro que o ano que eu fiz o vestibular, tinha uma questão que falava sobre, era assim, ó, relacionar, era 1, 2, 3, 4, 5, né, números, aí dizia 1, início da imigração alemã para o Rio Grande do Sul. 2, inauguração da igreja tal. 3, batalha não sei do que. Aí a pergunta era, coloque a ordem cronológica. Aí a resposta ficava 4, 2, 3, 1, sabe? Uhum. Então, tu tinha que olhar para 5 coisas, e sabe assim, inauguração de uma igreja. Sério? Aí era a imigração de não sei quem. E saber a data daquilo. E quando na universidade alguém se levantou e botou uma data no quadro. Agora eu olhava pro Enem, o Enem colocava ali, uma questão que discutia totalitarismo e Hannah Arendt. Opa, não, peraí, Hannah Arendt eu estudei lá na cadeira de contemporânea, sabe? E aí essa foi a minha primeira percepção, que uma certa insegurança com as coisas decoradas e começar a olhar pro Enem e dizer, não, o Enem, peraí, é mais familiar a mim o Enem, né? Até que eu lembro de um amigo meu, Maurício, lá, da aula que era o meu colega de faculdade, e disse assim, parece que tem um edital o bagulho. O negócio é assim, eu ouvi dizer que tem um edital. E aí eu lembro de procurar... O cara conhece o Bob Esponja, conhece o cara que conhece a lavadeira do cara que diz que tem um edital. Mas olha que terrível isso no sentido da comunicação do Estado mesmo. Como é que o Estado não coloca na propaganda, no intervalo da novela das 8, Enem, edital no site tal. Sabe? Como é que o Estado brasileiro... Tem uma coisa aí que envolve, uma coisa que eu perguntava sempre quando eu dava aula pra URGS, cara, quem é que leu o manual do candidato? Ninguém leu. Porque ninguém lê. Por quê? Porque é tão tradicional o negócio que o que vai cair é o que o professor tá falando, né? Aí, curiosamente, talvez na época, o maior concurso público do país, também como é para vestibular, como é para entrar, não precisa ler, porque cai aquilo ali, cai matemática cai isso, geografia cai aquilo, não tinha que ler. É normal, assim, tava lá. Imagina que teria, né? É só um concurso gigantesco, imagina que teria um edital. Exato. Parece que tem, e eu lembro de botar no Google, edital do Enem. Tu fez isso. Porque eu falei, parece que tem um edital aí, vou dar uma olhada. Cara, pra mim, eu queria dizer que é muito, muito emocionante pra mim estar te ouvindo falar. Sou amigo do Thiago. Não, pera aí, um pouco, só abre parênteses.
Sou amigo do Thiago, eu tenho 34 anos, a gente é amigo desde meus 20 anos. Sim. Eu lembro, cara, que a 2011. gente deu aula em Santa Cruz do Sul numa terça-feira. 2011. Aí pode crer, tu é professor, vai voltar pra Porto A Alegre. gente comeu uma laminuta com uma coquinha. Comeu a laminuta, e aí cada um sentou numa parte do ônibus meio longe, até que depois, 2h30 de viagem, vamos trocar uma ideia. Ah, E foi o Thiago que tu me apresentou o edital. O Rafa Escobar foi o Curti a primeiro. prova. O Rafa Escobar foi o primeiro, foi meu Maurício. Aham. Foi o que falou assim, cara, o Enem é massa. O Enem cobra umas paradas que a gente tá Por estudando. que ele curtia a prova, tu lembra? Não. Porque cobrava variação linguística. Isso. Exato. E porque É a o Rafa única era um cara que sempre pensou fora, né? Um artista, né? Aham. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu já contei em algumas outras oportunidades, caso alguém já veja meus vídeos, que tu foi o primeiro cara que me mostrou isso. Uhum. Lá no teu apartamento, Sim, tu mora até o grande, tem início um de- apelido, O Palmito. Palmito, no início de 2014. E isso. início de 2014, tu botou na tela da TV, assim, a matriz de referência. Uhum. E começou a ler e me mostrar. Eu falei, cara, Olha essa questão. Aqui, aham, a palavra então pra tal. mim é muito foda mesmo ver que esse conhecimento tu veio de um outro cara, que é o Maurício, que é inclusive um queridaço, né? Queridaço, aham. E que isso tava no ar, entendeu? Mas todo mundo professor e ninguém ainda tinha botado a mão na massa. Isso. Eu acho que a gente teve essa felicidade e coragem de exato. dizer assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo Aham. e eu vou estudar. Eu lembro de imprimir a matriz e ter uma prova do lado e olhar para as duas coisas. E eu me lembro que a habilidade de memória foi a habilidade que me pegou. Porque a habilidade 2 é analisar a produção de memória nas sociedades. E aí, cara, daqui a pouco tinha uma questão sobre cinema. Filme Rei Leão. É como o Rei Leão e o Príncipe de Nova York e Ace Ventura criavam uma ideia sobre a África. E eu pensei, isso aqui em humanas é memória. É produzir uma memória. Eu vejo o Rei Leão e eu penso, a África é daquele jeito. Né? Inclusive, o texto já tirava uma onda. O filme mais bem sucedido que se passa na África não tem humanos. O que acentua a coisa exótica do lugar de tribos malucas, que é como aparece num Príncipe de Nova York e tal. Então, e não tinha a palavra memória, mas eu pensei assim, é isso, tá aqui aquela questão daquela habilidade. E eu lembro de fazer esse cruzamento. E aí eu criei um grupo que só pegava as habilidades. Eu lembro de pegar e escrever no quadro habilidade 2, analisar e ficar, cara, o que dava na cabeça, o que me vinha, inclusive coisas hoje completamente erradas, assim, do ponto de vista do que eu tava ensinando, do que aparecia, né? Bom, a gente errava pra caramba, eu e o marido, fonte histórica. Então tá, é fonte histórica. Daí a gente ficava ensinando como é que se analisa uma fonte na escola de análise, como é que se analisa uma fonte no positivismo, cara, como é que se analisa uma fonte... A primeira habilidade, o Thiago e eu dávamos 3 formas de analisar uma pintura rupestre. Se fosse através do materialismo histórico, portanto, a questão econômica e tal, a escola de análise, muita questão cultural, ou positivismo. Então, um mapa, como é que pode ser analisado? E quer que eu diga uma coisa? Aquelas aulas do início não servem para o cara acertar nada hoje. É. Não. Aí descobrimos que a filosofia na veia, tem muita questão de filosofia, porque filosofia é a forma... Cara, é genial. E uma outra coisa, os vestibulares tradicionais, tu prepara a aula em cima das questões. No Enem, as questões vêm ratificar a tua aula. A gente já dava aula para o Enem quando descobrimos os microdados. Então, a nossa aula já estava pronta. O microdado vai dizer, olha, eu estou dentro do que eles querem de mim. Analisar a produção de memória para as sociedades humanas. Já fizer a URGS, fizer outros vestibulares, tanto o UFSC ou mesmo no resto do país, está cada vez mais raro, né? Que o Enem tomou conta. Mas fizer esse vestibular, tu vai ver que não. A partir da questão, tu monta a tua aula. O Enem é o contrário. O Enem a gente só se deu conta que fazia coisa certa, ou que estávamos a caminho do certo, quando pegamos microdados. Acho importante falar sobre isso. Eu lembro que a gente achava que uma questão tinha 2 ou 3 habilidades. Essa questão aqui é habilidade 2, habilidade 5. Só para depois ter uma compreensão do que é uma competência, do que é uma habilidade, e os microdados diziam, não, cada questão tem uma habilidade. Só que, é claro, se é habilidade 5, dentro da habilidade 5, eu já desenvolvi a habilidade 3, habilidade 2. Quer dizer, a habilidade 5, ela não é 5 por acaso. Né? A gente sempre dá um exemplo, né? A competência é dirigir um carro. A primeira habilidade é saber as leis de trânsito, a segunda é saber trocar marcha, a terceira é fazer uma ultrapassagem, a quarta é fazer uma baliza, e a quinta é dar um cavalinho de pau na beira da praia, 80 por hora e...
Agora, se eu conseguir dar se eu conseguir dar um cavalinho de pau na beira da praia, eu já sei ultrapassar, eu já sei trocar marcha, eu já sei as leis de trânsito. As leis de trânsito. Essa aí a gente tá incompleta, essa habilidade. Mas eu lembro que era muito comum isso, a gente achar que tinha várias habilidades na mesma questão, né? Cara, assim, pra encerrar minha fala assim do início. Pra mim, a virada de chave foi quando eu entendi que não era o conteúdo tradicional, só ele que ia dar conta. E que para ensinar uma habilidade, eu poderia usar vários conteúdos tradicionais. Então, quando eu entendi que para falar de memória, eu podia falar de nazismo, eu podia falar sobre o Rei Leão, essa foi a virada de chave. Eu pensei assim, tá. Então eu posso passar o ano inteiro falando sobre como o nazismo usa a memória e chegar lá na hora da prova e a questão é sobre Rei Leão e o aluno vai saber matar. Porque não importa se é Rei Leão ou nazismo, importa que ele saiba o que é analisar a produção de memória. E pra mim a virada de chave, e essa virada foi rápida, porque em 2014, 2015, eu já tive um grupo em Gramado, em Porto Alegre, que eu trabalhava isso, de um jeito atravessado, mas já entendendo que, olha, essa aula aqui eu vou botar uma palavra no quadro, patrimônio, e agora nós vamos passar um trecho de um negócio, vamos entrar no site e tal, e ali criando subsídio porque já entendendo que uma prova do Enem de um ano pro outro, do ponto de vista do conteúdo, é completamente diferente. Agora, cada habilidade tá lá, né? Tá lá. O Felipe ele falou que tinha a coisa de falar de habilidades, um fala pro outro, que tava no ar isso aí, né? E pegando o que o Maurício falou no começo, o professor vai falando, né? Tem uma coisa de performance. Imagina os cursinhos de Porto Alegre, assim. Tá, agora vai ter o Enem. Tem uma demanda. Queremos estudar pro Enem, estudantes. Aí o cursinho vai falar, não, olha aqui, ó. Infelizmente aqui ninguém sabe dar aula pro Enem. Então, aqui nessa nossa instituição, a gente não ensina pro Enem, tá bom? Não existe. Vai lá e dá uma aula, né? Tem isso. Isso de não saber o que fazer. Eu lembrei que teve um ano que botaram de leitura obrigatória da URGS a Educação pela Pedra, do João Cabral. Que não é uma morte-vida, que é legível, né? Cara, os professores de literatura era assim, dezembro. E aí, tu deu aula do João Cabral? Não dei, não sei o que fazer. Eu também não. Quando tiver alguma coisa, me passa. Tinha isso, todo mundo queria saber o que fazer. Me lembrou esse esquema. E aí, o que tu deu pro Enem? Me passa a tua aula, eu te passo uma, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu tive, não foi uma coisa tão, assim, edificante para as aulas do futuro, mas antes de surgir o Rubik, eu dava aula num cursinho grande aqui de Porto Alegre, que comprou um material de um cursinho de fora pro Enem. Então, até quando o Felipe me chamou para dar aula no Rubik, quem sabe agora dá aula pro Enem? Eu falei, eu já dou aula pro Enem. Há mais de um ano que eu dou aula pro Enem. Sim, porque usava um material que vinha do Nordeste, possivelmente. Tinha, exatamente. Assim, ó, tu abria qualquer página, tava ali, competência tal, habilidade tal. Então, o primeiro contato foi aquilo. E outra coisa, a diretoria, vocês têm que saber as competências e habilidades. Legal. Inclusive, no meio do ano, eu fui cobrado se eu sabia ou não. E eu não sabia, e ninguém sabia. E depois daquele ano, nunca mais foi cobrado. Porque ninguém absorveu o troço. Sim, sim. Aí primeiro, vamos ver isso aqui, questões do Enem, tava vendo que são completamente diferentes. Aí de repente, assim, comecei a ver o livro, romantismo, arcadismo, barroco. Sim. Tá, e aí? Tá igual. Aí entrava lá, habilidade 16, procedimentos. Aí não, agora é uma parte do Enem. Estilística fonética. Nada a ver. Começava a dar nomes de figuras de linguagens que usavam sons e uns poemas, e do nada ali uma questão que não cobrava isso. Uma questão lá da Cecília Meirelles, espiritual, assim. Então, eu tive esse contato. E daí, esse cursinho, às vezes, era chamado por emissoras de rádio e televisão para fazer a correção do Enem. E teve um ano que esse cursinho que eu trabalhava foi o único do Brasil que gabaritou o Enem. De linguagens, especificamente. O único, assim, uma coisa que virou notícia quase que no G1. Isso se repetiu? Não. Claro que não. Nem no outro ano, nem no outro. Por quê? Porque foi ao acaso aquilo ali. Eu lembro de fazer aquela prova, uma prova onde todo mundo, de português, de espanhol, de inglês, de literatura, discutia todas as questões sobre tudo. Então, assim, obviamente, inglês, espanhol, mas assim, uma questão de literatura, uma questão que analisava ali um editorial, era todo mundo falando de tudo. Então, eu acho que teve, assim, uma baixada de guarda de todo mundo, de tipo assim, aqui a gente vai ter que construir isso aqui mais coletivamente, porque não tem como apontar, assim, não é uma questão de qual o nome do personagem, sabe, onde é que vai a acentuação, não, é uma coisa muito construtiva. E rolou aquele gabarito, e nunca mais aconteceu. Porque foi uma coisa do acaso, acho que ficou provado, assim.
Aí tu, não, beleza, estamos sabendo ensinar pro Enem. Não estamos nada. Tá seguindo um material que, por exemplo, a parte de literatura, ali tem a competência e habilidade. Era tudo C5, H15. Que era só história da literatura. Aí uma página com uma outra lá, tecnologias. Aí tinha os textinhos. Como o smartphone está mudando o mundo. Sabe? Aí não era bem essa pegada. Então eu tive uma visão de... Bom, o troço é formatado desse jeito, mas não adianta. Porque eu tô dando a mesma aula. E a gente errou muito também. Eu lembro de... Combinando contigo, assim. O que a gente vai fazer amanhã? A gente vai dar essa aula aqui e essa aqui. Aí eu ia lá, dava uma aula de arcadismo. Terminava o dia e a gente se olhava. Bah, não deu. Porque daí vai fazer aquela questão do Cláudio Manuel da Costa. O que adiantou falar da Inconfidência Mineira? Nada, né? Nada. Tinha que ter lido poema, tinha que ter lido texto, né? A possibilidade de trabalhar com texto para português. Poxa, a gente leu um texto muito massa uma vez para falar sobre norma culta, norma padrão. Texto da universidade. Dizendo o que é norma culta, até aquela coisa de nível de educação dos pais, dos avós e tal. Uma coisa que os alunos, assim, quem estava mais pronto para isso, gostava, porque é difícil também, né? O aluno sai de uma aula onde ele entra, assim, meio ritalinado, querendo absorver tudo ali, uma aula que ele tem que ser um pouco mais propositivo, que não vai ter tanta certeza ali, né? Numa resposta, para chegar numa questão, sabe? Sem aquele caminho, não tem como articular aquilo ali. É que quando surgiu o Rubik, a gente continuou trabalhando em cursos tradicionais que a gente tinha que se alimentar, né, cara? Então o Rubik nunca deu dinheiro, a gente trabalhou alguns anos ali, 2, 3, 4 anos, alguns, em troca do futuro, em troca, se alimentava de capa de flor, sabe, uma cabaninha na beira do mar, e do sonho, da fantasia, da utopia que até hoje a gente tem na mão. O que meus colegas diziam? Qualquer imbecil faz a prova do Enem. É só interpretar. E quando eu entrava em aula nos cursos tradicionais, eu dizia assim, o que dizem? Você não acha que qualquer imbecil? Sim. Então vocês estão aqui para aprender a ser imbecil. Para depois poder fazer a prova do Enem. Trataram dessa maneira. Tu vê, no curso trabalhou, e eu sei o curso, sim. Trabalhei com teus colegas, inclusive em outros tempos, e eu acho que eles acertaram tudo o Enem, uma sorte também, porque alguns deles eu conheço na intimidade, a sua cognição, com todo respeito, mas quando eu trabalhei num outro curso, então num semestre cobraram de vocês, tem que saber, no outro não cobraram mais, porque cai na rotina, né? A mim chamavam, no outro curso que eu trabalhei, vou colocar assim, diziam, não cita competência e habilidade em sala de aula. Não cita. Isso agora, né, irmão? 2 anos, não, o curso que eu trabalhei lá no passado, né, Tiagão? Tá ficando melhor Mas assim. agora se repetiu agora, né? Não, no passado. Não me Ou compromete. seja, uma censura Mas por à quê? matriz de referência. Por quê, velho? Primeiro porque não interessa ao aluno, me dizia. Tá bom. E o que mais? Não tem ninguém que fale mais. Já acabou isso aí, você já passou, já passou. Os colegas Felipe. não falam. Não tem mão de obra. Os colegas não falam. Ah, não tem mais Tu fala e vão querer que o outro fale. E o outro não sabe nem o que é isso. Sim, tu fala numa aula assim, ó, galera, isso aqui, ó, é habilidade 5. E aí na aula de biologia, na aula de química, na aula de... Tá, e qual é a habilidade? Qual é a habilidade do Enem? Interessa. E o professor diz, quê? O que é, né? Como assim? Tipo uma contaminação, né? E aí isso começa a gerar um ruído, começa a gerar um problema. Começa a gerar um ruído na equipe, no trabalho. Por que tipo assim, por que um professor fala de habilidade e o outro não? Né? E eu lembro que a gente tem um caso que isso acontece com os alunos também. Lembra da Flávia, lá da Bahia? Flávia Oliveira. Flávia Oliveira. é. Flávia Oliveira. A Flávia... Abraço, Flávia. A Flávia é incrível, Flávia... Aprovada em Medicina na Federal, da Medicina UFPA. Federal, quase gabaritou a prova. Flávia é maravilhosa. E a Flávia, quando ela chegou na gente, ela chegou em ti primeiro ela disse assim, não, esse cara tá... É golpe, sabe? Só que o Felipe, aceitando, o Felipe tá me enrolando. Quando nós falamos, é verdade. Mas a sensação da aluna assim, ó... Meu, isso aí é golpe. Isso aí é macete. Isso aí é tipo... Aí depois ela primeiro desconfiança. Depois ela assim... Se sentiu tipo uma infiltrada da KGB. Ah, tem o documento do governo. Não, pera. Uma coisa meio assim, como se fosse um segredo. Aí ela sempre conta que quando ela começou a falar pros amigos do cursinho. Ó, galera, olha só. Tem isso aqui. Né? Aí a negação dos colegas. Né, jura? Os caras lá fazendo 5 anos, 4 anos de cursinho na mesma coisa, tal. Quando ela começou a levar pros colegas assim, vocês não estão... E ela diz isso pra nós, cara, a dificuldade de comunicar pros meus colegas que existe isso aqui, e que isso aqui é o edital, e que é assim que se estuda, né? E então, assim, rola uma negação dos professores,
que se negam a se reinventar e querem ficar na sua zona de conforto, de dar aula do jeito que sempre deram, com algumas certezas absolutas, né? Ah, mas mitocôndria é igual pra tu em tudo que é lugar. Ah, mas a história da Segunda Guerra é a mesma, sempre. É esse tipo de argumento, né? E também uma negação dos alunos. Os alunos começam a pensar assim, ah, não, mas não pode ser, como assim? Ah, então eu não preciso, tudo que eu estudei até agora eu não... Não, óbvio que tu precisa, é ótimo, mas tu não vai usar. Ah, tu usou pra fazer novas sinapses, tu ocupou pra tu entender visão de mundo, fazer comparações. Tu não vai usar, desculpa. A linha de tempo com os presidentes da República Velha, tu nunca vai usar. Mas é importante saber que a República Velha teve isso, aqui. Então, é uma negação... E aí eu te pergunto, Felipe, por quê? Por que tu acha que o próprio aluno desconfia? Dá um passo pra trás. Freud. Primeiro é a negação ao diferente, né? O novo assusta. mesmo. Não a mesma coisa repaginada. O novo real é aterrorizante, cara. É destruidor. Eu vou falar do grande novo, do novo mais recente da minha vida, que é o meu filho. Ele é o outro. Sim. Que saiu de dentro da minha... Cara... É destruidor. Tudo que tu aprendeu não serve de nada. Eu acho que é isso, na essência. É muito novo. O Enem, e por isso que eu sou tão grato ao Enem, segundo maior concurso público do planeta Terra, uma das únicas provas do mundo que tu pode fazer num país e estudar em outro. Olha isso, cara. Universidade de Nova York olha pro Enem e diz assim, o que tu, Enem, me diz que esse candidato sabe, eu considero como legítimo pra assumir essa pessoa Nova como... York. Universidade de Nova York. É uma das dos Estados, porque são várias nos Estados Unidos que admitem o Enem. Mas o Zé da esquina ali acha que o Enem não tem conteúdo. Né? É engraçado. E eu acho interessante a gente pegar esse registro de 2014 com essa perseguição às habilidades. E em 2024 teve alguns vídeos publicados no YouTube de diferentes pessoas xingando as habilidades. Porque o estudo por habilidades, modéstia à parte, a gente tá aqui reivindicando essa história de 2014, mas na internet nós temos nos tornado referência, todos nós. Quando se fala em habilidades, é muito rápido a pessoa chegar no nosso nome. Tem outros professores também fazendo isso. Não somos os únicos em linguagens humanas, nem nas outras áreas. Mas eu realmente acredito, por uma questão matemática, que a gente seja os que começou primeiro. A gente tá aqui contando como é que foi. Por que então? Porque eu acho que o novo de verdade assusta muito. Porque exige que a gente abandone. E aí, no fim, depois tu vê que tu não abandona, porque tudo que tu construiu de maneira tradicional serve. Mas, cara, mas vamos nos colocar dentro da pele do Gabriel. E Gabriel, como esse personagem que representa vários candidatos que estão... Cara, os caras estão estudando há 4 anos pra passar em medicina. Ele já sabe as aulas do professor, da professora de cor. O momento que a piada vem, o exemplo. Piada, ele realmente domina aquele conteúdo. Ele tá a 5 pontos, a 3 pontos de passar. Ele realmente é um grande candidato. E aí vem os caras e dizem que linguagens não é interpretação. Né? É agressivo pra ele. Então a pessoa tem que ter um grau de coragem, que eu acho que é esse que a gente teve. A gente assumiu que a gente não... A gente teve a coragem de assumir que a gente não sabia. E aí o Rubik, tentando... Não botar um ponto final, porque aqui a gente tá conversando, mas pegando esse capítulo de antes do Rubik nascer, a gente tava todo mundo chegando à conclusão de que a gente não tinha entendido o Enem. Eu acho que esse é um consenso, né? E os nossos alunos também passaram por isso e que... Bom, se eu assumo que eu não sei, eu tenho que encontrar o caminho pra saber. E é diferente do caminho que eu segui até aqui, porque a aula pra colocar crase, pra colocar acento nas paroxítonas terminadas em L... Não é a mesma aula para relacionar patrimônio linguístico com construção de memória. Não, eu vou ter que me tornar outra pessoa, né? E aí é legal comentar que quando a gente começa a pensar em nascer o Rubik, é totalmente orgânico, porque a gente conversa, vamos abrir um curso. Aquela conversa no intervalo das aulas do curso, vamos abrir um curso, vamos falar de Enem, barará, não sei o quê. Quando o CNPJ do Rubik surge, eu tô dentro da UTI, me recuperando ali de um acidente de carro que eu sofri com a minha namorada, hoje minha esposa, que tá se recuperando. Quando a gente começa a pintar as paredes do curso, e aí o meu colega de linguagens desiste. Ele fica impossibilitado. E aí, com quem é que eu vou chamar?
E daí eu Alguém que pensei... já sabia dar aula pro Enem. Tá, mas agora, eu acho que o Thiago e o Balu, essa aí a gente já contou, se alguém nos acompanha há mais tempo, aí se temos um espectador aí mais fiel há mais tempo, mas eu já contei pra vocês, a primeira coisa que o Gabriel me falou, quando eu perguntei, porque a minha primeira Isso até sondagem... antes de surgir a ideia do curso. Era Não. conversa. Eu fui te chamar porque o Rubik já tava existindo, a gente ia começar as aulas em março, e eu tinha perdido meu colega, porque o cara quer trabalhar com a gente, nosso amigo. Não vou falar o nome dele aqui, porque não sei se eu posso falar também, não tem problema eu falar. Mas enfim, o cara ia dar aula comigo e ele ficou impossibilitado, entendeu? Ele acabou, porque o outro curso que ele dava aula pressionou Fez um ele ultimato. e tal. E ele botou a grana, Aham. ele botou o investimento, cada um éramos 8 sócios, cada um botou o mesmo investimento, ele botou também e ele não foi dar aula. Eu vou dar aula com quem? E eu pensei no Gabriel, porque eu via o talento que ele tinha, entendeu? Então não era antes, era ali. Daí eu falei assim, e a primeira. Não foi assim, tô abrindo um curso. Eu perguntei pra ele, cara, foi lá no CV. É o que eu ia dizer. No Campos do Vale. Eu acho que. O momento era ruim, não, juntou- mas peraí, deixa eu terminar. Eu falei assim, o que que tu. A primeira coisa que eu perguntei, o que que tu acha do Enem? E o Gabriel falou. Eu acho que ele tá juntando duas memórias diferentes. Porque o clima. Pode ser. O clima Era hostil. dessa fala era um clima diferente. Era calça de abrigo, clima Boné de tela. universitário, Boné de tela. campus da Federal, Aham. entendeu? E a aproximação para eu vir no curso já foi mais CNPJ, entendeu? Já foi mais tô comprando camisa. Sim, Sabe? sim. O que tu pensa? Já sabia o que eu pensava. Com um gato na mão, fã. O que tu O pensa que que do tu Enem? pensa? Porque não queria saber, porque aconteceu umas coisas, depois eu te conto, umas coisas tipo assim. Em off. Quase que eu falei, tu já sabe, né? Cara, Já depois sabe o que o eu Felipe penso. falou, eu começo a ver o Rubik não como uma empresa, mas como um movimento social. O que diz a habilidade 10 do Enem, na competência 2? Reconhecer a dinâmica da formação dos movimentos sociais e a importância da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica. A gente gravou essa aula esses dias aqui. Então, para um movimento social tem que ter uma causa. Nós somos os cristãos na Roma Antiga, perseguidos. Tu tem que ter um objetivo, tem que ter pessoas que pensem o mesmo que tu, estejam na mesma desgraça que tu, e tu tem que ter uma organização. Como a gente nunca ganhou dinheiro ali, só investimos, o que a gente ganhou? Experiência. E dali saiu o que a gente está debatendo aqui. Saiu isso Sabe, aqui. tem uma metáfora que eu acho muito legal, Felipe, que vale para todo mundo que está nos ouvindo. Tinha um diretor de teatro aqui na nossa cidade, um cara muito famoso e tal, que o cara resolveu fazer um teatro mambembe. E ele e um sócio dele, um amigo dele, compraram um circo. Nada mais interessante que viajar com um circo. Lá eu vou levar meu teatro e tal e tal. Mas há várias peças que o cara tem por aqui. Vou citar o nome dele. E pegaram o dinheiro que tinham, venderam apartamento, venderam carro, e encomendaram um circo do leste europeu. Fizeram tudo de logística de circo. Como é que monta, como é que desloca, onde é que dorme, o que come, quanto cobra, para se sustentar. E os caras não entregaram o circo. Faliu. Já era, mano. O que eu faço com isso? Nada. 3, 4 anos depois, um governo popular no estado aqui queria fazer uma cultura que fosse até o encontro da sociedade. Como é que eu vou fazer isso? Numa lona de circo. Qual é o único cara do Rio Grande do Sul que trabalha com cultura e conhece circo? O fulano. Chamaram o fulano e o fulano fez um projeto muito mais audacioso e mais, talvez, realizador do que a pecinha de teatro que ele ia levar para cá ou para lá. Acho que o Rubik representou isso para nós, sabe? Quer dizer, nos impulsionou, passamos por lá 3, 4 anos, deu certo, não vou dizer que não deu certo, mas está chegando a pandemia, um monte de coisa que aconteceu, o que vão fazer? Vão para a internet. E aí tem um lance sobre o Rubik que é, assim, começou, a ideia inicial era, nós vamos ter uma sala de grupo de estudos, cada professor vai ter um grupo, nós vamos vender, assim, ó, então vai ter 20 cadeiras, aí vai estudar com o Thiago, vai estudar com o Felipe. Entre nós tinha o Baraldo, né? Tinha o Baraldo, exato, nós ia colocar uma salinha de grupo e tal. E aí começamos a olhar. Ah, não, pera. Franciscano, uma cadeirinha pro aluno, tal. Exato. Ali, não, ia ter um custo de, sei lá, R$1.000 por mês. Ia ser uma coisa assim. A gente visitou os lugares, cara, uma salinha sem janela, entendeu? Isso era um primeiro movimento, mas ia ser focado no Enem. Isso já era certo. Tá.
E aí, daqui a pouco, Panda, Maurinho, papapá, já olharam, tá, mas olha só. Aí chegar com as continhas de chegada. Porque o Maurinho, o apelido dele na época era Tilibra, que era a marca aquela de folha, porque só chega com as folhas. Chegou 30 folhas, jogou em cima da mesa. Na teoria eu sou bom, na mas olha prática só, quando não dá um pouco certo. Se a gente botar cada um tanto, nós alugamos um prédio. Aí vem o Baral. É. E aí começa, pá, mas é um prédio, tá? Nós vamos abrir um curso, então. Então quer saber? Então quer saber? E aí a gente abriu uma concorrência e tal, ia dar um rebuliço. Cara, eu não participei dessas arriscou. conversas, né? Não, Eu tava no hospital, é isso? sim. Porque quando chega pra mim já é curso. Eu não Sim. sabia disso. Sim. Era uma salinha de grupo, aí começou, era uma coisa que ia ser 2 ou 3 professores. Tá, mas quem sabe a gente chama alguém do português, alguém da biologia, alguém da... Ah, então quer dizer que eu não tô na ideia original. Não, acho que não tá. Pior que eu acho que não tá. Os primeiras... Teve um churrasco lá em casa que tinha 6 ou 7. Primeiro churrasco, acho Tu não tava nesse, que né? não. Eu acho que é no meio do processo ali, Nem cara. o Baraldo tá, o Baraldo foi. O Cara, Baraldo que chegou lá, era o coisa Panda. sensacional. É. E aí começa a coisa... Aí começa... Aí começa a tomar corpo. A megalomania. Porque daí não, mas não é. Vai Então, ser se é só pra abrir um curso, tem um curso. vamos qual é o conceito? Tá, e qual aí? é a marca? Tá, mas vamos chamar uma arquiteta especialista em ambientes de educação. Tá, mas vamos ter... Isso foi Bruno Baraldo, né? É, A grande, aí, e outra, grande. vamos contratar um cara da comunicação pra fazer identidade visual. Ele vai ter um conceito. Baita Aí, gente. cara, aí a coisa virou assim. Tinha um conceito, uma marca, era completamente diferente de tudo, e a gente tomou no cu, porque primeiro a gente tinha que... Isso é verdade. Mas lembra, isso ainda é um desafio pra nós. E esse desafio continua. Que pra vender o nosso curso, a gente tem que vender o Enem. A gente precisava explicar pro pai, o aluno chega lá, o pai pra matricular. Aí tá, como é que é isso aqui? Então, o Enem é uma prova. Tu tinha que explicar como o Enem funcionava, que o Enem tem um edital, e aí que nós criamos aulas interdisciplinares, tal, com livro didático, autoral, em cima das habilidades. Cara, imagina a gente ter que falar isso pra 60 famílias, 80 famílias, e o Felipe era o maior matriculador Ah, o Felipe era um doente. cara. turmas inteiras matriculadas pelo Felipe. Loucão, Mas lembra que no protocolo de venda... Que protocolo de venda? Era na raça. Então, Não, era depois- esse. depois foi O criando. protocolo de venda era, vai. Tipo, dá um jeito Cara, de eu matricular lembro isso. que a gente fazia muito desconto, né? A gente fazia muito desconto. E eu não fazia desconto. E aí eu lembro que eu fechei uma matrícula uma vez. Cara, Até hoje tu é assim, tu acha? claro, até hoje. O desconto é um eclipse. Se você teve a oportunidade de se matricular na IHM com desconto, agarra, porque não tem. Cara, eu lembro uma vez que eu apresentei tudo pra família. Eles deixaram bem claro que o dinheiro não era um empecilho, não era um problema. E eu apresentei o preço do nosso curso, cheio. Porque, cara, não é um curso... A gente tá vendendo... Naquela época, tu vendia... A pessoa ia entrar em março e ia com a gente até dezembro. Até janeiro, porque a gente acompanhava também no vestibular tradicional, né? E aí eu lembro que a mãe olhou, tá? Preencheu os cheques e tal. E aí eu saí da sala e tava tu e o Bruno no sofá. E eu falei, cara, fechei a matrícula pelo valor cheio. Os caras, Não, a gente se sentia Como? mal. Se sentia mal, mas né? é que é. Porque, cara, e aí é legal até registrar que, cara, nunca foi falta de aluno o nosso problema. A gente sempre teve Sempre. aluno. Tanto que, pô, no primeiro ano, Duas turmas. quando na conclusão do ano, a gente fez aquele pré-prova no Bar Ocidente. Pô, Aham. cara, foi um evento. Com performance artística da Catarina cara. Conte, grande Catarina Aham. Conte. Banda de jazz. Pô, foi incrível, cara. Ela veio caminhando. Meu, me arrepio. Roda Viva tocando Chico Buarque. Ah, foi bom demais. encerramento, Foi bom demais, cara. Foi incrível. Ela E vinha caminhando da redenção, Lo- uma performance. Isso, a galera tava na fila, ela veio Tirando atravessando a roupa a e rua. falando de dados de feminicídio. Bah, Aham. incrível, Muito cara. legal, cara. Então, muita gente nos procurou. E a gente, eu e o Gabriel, Isso sim tu viveu pra ver. isso valeu a Aí pena. sim. Aí sim, Gabriel, bem lembrado. Cara, a gente tem vídeos. Esse evento, esse pré-prova, tem um vídeo no YouTube com registro, né? Tem. Mas enfim, eu não sei onde é que o ponto é que, cara, é muito orgânico. Porque quando a gente conta assim, fundamos o primeiro curso do Rio Grande do Sul, nem a gente sabe exatamente todos os detalhes da história. E do ponto de vista, assim, da aula, eu lembro que eu e o Gabriel, a gente tinha a mesma sensação de sentir, cara, eu tenho muito marcado pra mim a aula da habilidade 3, que foi uma das últimas habilidades que eu comecei a entender, que era isso, a gente botava a habilidade no quadro. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas.
Foi 1 ano de trabalho até começar a ver que nas questões dessa habilidade aparecia função social. Então, a explicação tinha que estar ali. Mas até entender... E traduzir em aula, né? Cara, não, foram 3 anos. Foi uma graduação pra mim. o lance da literalidade das habilidades, né? A gente foi entendendo muito melhor ao longo do tempo. Tem habilidade, que é a habilidade 8, que a gente olhava, o início da habilidade era... como é que é? Analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere aos fluxos populacionais. populacionais A gente parava aí. Estados associados, fluxos populacionais. Daí depois vem... e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Então, o que a gente fazia? Então tá, fluxos populacionais. Asilado, Obrigações. exilado, refugiado, papapá. Aí quando a gente começou a olhar os microdados e tal, tinha ali keynesianismo. Como leis trabalhistas. Pera. Saneamento básico. Não E aí era justifica o enfrentamento. de problemas Claro. de ordem social. Imagina, são 2 habilidades na mesma. E uma prova que te convida a resolver problemas de ordem econômica e social do teu país, cara. Tá te convidando a cidadania. Mas eu acho que mais do que tudo isso que a gente falou, estou falando, eu tô pirando aqui, nós estamos na geografia errada, cara. Tem uma banda de reggae aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamado Produto Nacional. Dionísio, Coqueiro e tal. Cara, é genial a banda. Se a banda surge na Jamaica, cara, esquece o Bob, com todo respeito ao santo Bob. Esquece o Bob, porque tem o Produto Nacional. Aqui, uma vez eu peguei o avião, coincidentemente, sentei do lado do Dionísio, que é o vocalista da banda, esse negão. Tu tá na geografia errada. Se a tua banda é no Maranhão, cara, tu tá viajando pela Holanda. Mas é aqui. E com todo respeito ao Rio Grande do Sul, não quero agredir ninguém, eu amo o meu estado. Mas é um estado que se especializou em produzir soja e picanha, velho. Conservador na política, conservador nos hábitos, conservador nos costumes, conservador na questão moral, conservador. Aí entram 3 professores para dar um conteúdo. Como assim? Onde é que eu anoto isso? É. O pai desconfia, estão me enrolando. Quantos Esse cara cadernos quer eu tenho falar que de ter? política com meu filho? Então, lança esse curso no Ceará, na Bahia, na Paraíba, no Piauí. E nós não estávamos nem aqui agora, estava banando para ti pela Globo. Tava longe, velho. Tinha ganho dinheiro. Mas não, sabe onde é que a gente criou isso? Na geografia aqui. Do Esparta. Pampa, lindo, olha. Árvores esparsas, as coxilhas. Mas, cara, eu tenho um contra-argumento que é: Por favor. se a gente conseguiu fazer esse curso sobreviver 3 anos, Apesar da cara, geografia... é a gente que vai mudar esse negócio no Brasil. Porque não faz nem... Pra quem é de Porto Alegre vai entender totalmente, Pedro. Porque não faz nenhum sentido abrir um curso para vestibular em Porto Alegre que ignora o vestibular da URGS. É uma coisa assim, ó, é tipo assim, ó, eu vou vender, sei lá, casaco no Nordeste, entendeu? Tipo Tipo isso. assim, o nicho de pré-vestibular. No Rio Grande do Sul, o vestibular da URGS é um produto que se vende sozinho. A gente pega e faz assim. Não, cara. Essa é a coisa que mais vende. É a que eu... Por isso que eu sou bom vendedor. Porque pra isso eu consegui vender. É porque a gente não tava vendendo. Você A lembra gente... do cara que foi nos aconselhar lá? Consultor de empresa? Sérgio Dias. Teve tantos? Não, nós estávamos apavorados de matrícula. Aí eu, tu e o Thiago conversamos com ele. Não lembro. E aí, não lembro. Foi Carioca. chocante, um carioca. Não, até hoje, meu amigão. Cara, Então, muito assim, bom. ele é consultor de empresa, né? Cara, então vocês são os únicos certos. Os únicos que perceberam isso. Tem um monte de bola dentro do saco. Tu mete a mão, sai uma bola azul. Mete a mão, sai azul. Azul, branca, azul, 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 branca, azul, azul, azul. E vocês vão fazer pro branco. Só vocês perceberam isso. Os complexos industriais do ensino não perceberam. Você tem que sentar a bunda e matricular. Ele fala, Mas eu me lembro, cara. Eu me lembro de uma com raiva cena. do cara. Eu lembro de uma cena que eu estava explicando Maquiavel, tem uma habilidade sobre ética, né? Habilidade 23. E aí, ética e política Maquiavel. Aí tá, tô dando aula sobre Maquiavel, e aí aquelas exemplos de Maquiavel, como a gente, né, os fins justificam os meios, o pragmatismo político e tal. E a experiência política dos alunos, a maioria é escolar, né? Eu perguntei assim, quem é que foi líder de turma? Líder ou vice-líder de turma? Todo mundo levantou a mão. E eu pensei assim, tá, é por isso que a gente tá fudido. Porque era um líder de turma, né? Tinha um líder no terceiro ano, o outro líder, e a gente só tinha os líderes de turma dos E o colégios. Mateuzinho que E a invadia gente- as escolas. E o Mateuzinho que invadia a escola. Tipo, a gente não... Eu queria o nerd, eu queria a Patricinha, eu queria todo mundo pra estudar com a gente. Mas era um
O perfil do nosso aluno era um pouco esse. O aluno que era um pouco mais politizado, o cara que o pai é professor universitário, uma galera que, tipo, já pensava um pouco diferente. Mas é evidente, né? Até hoje, por que o cara que nos procura é o cara de medicina, por exemplo? Porque é um cara que já tem um nível de maturidade maior, ele já foi machucado pelo tempo, ele já viu que pra meter 44 em humanas não é peidar dormindo. Peidar, né? Peidar dormindo é fácil, entendeu? Agora... A produção começou a rir. Cara, então é muito louco tudo, e é muito louco como a gente segue aprendendo. Segue aprendendo. Então, o meu, assim... Quando a gente começou a se organizar, né, porque, enfim, eu não moro em Porto Alegre, a gente se encontrou aqui, esse nosso encontro, eu pessoalmente visualizo como uma reivindicação pra gente cravar a bandeira de que a gente tá fazendo isso do nosso jeito há mais tempo. Outras pessoas devem estar fazendo também, espero que mais professores encontrem nosso produto pra gente aumentar o poder mas a gente da coletividade, mas a gente tá fazendo desse jeito, da nossa forma, há muito tempo, e se a gente pega na linha do tempo, dentro de 10, 15 anos, eu vejo um potencial sinistro, entendeu? Felipe, sinistro. Tinha que ter trazido o manifesto que ia no nosso livro. A gente Pô, pra tu ler no final do Pô, a gente podia botar no. Não vamos botar na descrição. A gente pode botar na descrição. o manifesto. Cara, Sabe, Contra a pedagogia da opressão. o Felipe escreveu o manifesto. Contra a padronização da educação. Eu lembro que o a Thiago favor do leu e eu raciocínio chorava. Ah, O Thiago leu e eu no canto da sala e a chorando. gente. com o manifesto. E aí, cara, eu penso que. São muitos sinais que a gente está fazendo certo há muito tempo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida no que a gente está fazendo hoje na internet. Não tenho nenhuma dúvida de que a gente está à frente de vários, né? E aí, aconteceu meses atrás que um coordenador de uma rede de escolas no Nordeste, lá em Pernambuco, nos procurou, eu e o Maurinto. Ele quer fazer um convite para a gente fazer a formação dos professores lá. Em fevereiro, né? Tudo bem, agora, Natal, Ano Novo, pausou um pouco a conversa, mas a gente quer muito participar disso. E quando eu penso assim, o Nordeste, que tá à frente de todo mundo nas performances, nos índices, e faz o Enem, cara, Olimpíada de História não tem pra ninguém no Brasil. E Olimpíada de História é habilidade, né? Olimpíada de História é o Enem. Aquela Olimpíada Nacional, né? E, pô, quando o cara do Nordeste vem conversar com a gente, assim, cara, a gente quer que vocês venham aqui pra conversar. Meu cara é coordenador de uma rede de escolas. Mas não é à toa que esses Não caras é- estão na frente. Eles já Claro. estão inovando. E que os caras entendeu? não estão naquela vaidade que professor tem, tipo assim, aquele cara tá dizendo uma coisa assim, não, ele deve estar errado já a priori, entendeu? Ele tá falando negócio, não, isso aí tá errado, porque eu sempre fiz do outro jeito. Não, cara, não, a gente já faz assim, os caras estão fazendo de um jeito legal, e vamos lá conversar, vamos fortalecer. Porque, não, gente, o Enem é um caminho sem volta. Exato. Ele é a realidade. A Não FUVEST vai a FUVEST acabou de mudar. Em direção às habilidades. aí tu olha a matéria, né? No próprio site da FUVEST, dizendo que a ideia é se tornar mais interdisciplinar, com mais relacionado ao mundo social, né? E com mais fortalecimento da cidadania. Cara, interdisciplinaridade, cidadania e relação com o mundo social. Cara, é o Enem. Eu olhei o edital, ainda tá um pouco esquisito, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, é um caminho irrevogável, não tem como voltar atrás. Então, o quanto antes toda a sociedade brasileira, a comunidade de professores, de escolas, os alunos, entenderem que a educação mudou e tá indo em outra direção, melhor para todo mundo. Mais tempo se ganha, mais qualidade de vida, mais cidadania se fortalece. Eu acho que o Enem dá a resposta, a melhor resposta para essa grande necessidade de atualização da educação. Porque todo mundo concorda que o sistema educacional tá falido, vamos dizer assim, que a escola não prepara. Tem escola, a pública não sei o quê, tá sucateada, a privada, a galera vai pautando em aprovações, mas existe esse consenso hoje muito forte. E aí tem a narrativa que diz, a escola tem que preparar para ser empreendedor, né? Uhum. E será, para todo mundo quer empreender? Eu sou empreendedor, eu acho legal essa, e acho que é importante, às vezes empreendedorismo se aprende na prática também. Gostaria de falar sobre isso também. Acho que a escola pode ter espaço para isso, mas
Tá, mas como assim? Eu vou ensinar a abrir uma empresa, a ter fluxo de caixa, a buscar gatilhos mentais para venda, ou apresentação de um produto, diferenciação, mas... E aí eu não tenho mais que aprender a história do Brasil? Eu tenho que aprender a história do Brasil. Porque eu preciso saber de onde as coisas vêm, né? Ou seja, o conteúdo que a escola dá, a galera também não quer que desapareça. Todo mundo quer que o seu filho tenha uma noção, seja um intelectualizado. Mas como fazer isso? Eu acho que o Enem dá essa resposta. Literatura. Cara, tu falou daquela questão de botar em ordem cronológica, tem umas questões de literatura do vestibular tradicional, que era as cenas do livro e ordem do que aconteceu. Entendeu? Qual é a utilidade disso? Agora, talvez, olhar para um texto literário e saber reconhecer o procedimento de construção do texto literário é algo que vai te ajudar para os textos literários e também para perceber um texto jornalístico ou um texto jornalístico que tem uma pitada de poesia e arte. Isso vai ser útil para a vida da pessoa. Esse é o grande lance do Enem que eu vejo, que ele pega os conteúdos tradicionais, ele atualiza, dá uma visão interdisciplinar e ele faz com que a maneira de abordar esses conhecimentos se torne útil para a vida. Se torne útil para tu ver um filme. Bom, tu deu um exemplo, muito bom exemplo do Rei Leão. Mas daqui a pouco vai ter um filme que fala do mundo islã. E a essência de tu perceber que um filme norte-americano sobre o Islã diz muito mais sobre os Estados Unidos do que sobre o raciocínio tá ali. Então eu acho que a nossa missão é muito séria, assim. A gente tá pautado, obviamente, em preparar os alunos e ter alto desempenho, mas, na essência, o que a gente pode fazer é fazer parte desse movimento em que a educação, dentro de 40, 50, 60 anos, seja outra mesmo. Porque tenta imaginar uma aula de artes do primeiro ano do ensino médio que misture funk com música clássica, como são as questões do Enem fazem. E não simplesmente nome do artista, nome da ano de morte, ano de nascimento, ano de morte e a obra. Eu ia dizer que essa coisa do desempenho, ela também... Eu lembrei isso que tu falou, o aluno de medicina ali que tem que fazer 44 em linguagem, quando sabe e quando não sabe. Acho que tem a ver também com buscar vocês para dar formação de professor no seguinte sentido. Quem tá trabalhando com desempenho, seja a empresa, curso ou aluno, o cara tá 5 anos fazendo medicina. Ele sabe quem é o professor bom, quem é o professor ruim. Ele viu, esse professor aqui, professor de português, ele me ajudou horrores a melhorar a minha nota. Ele fez eu explodir. Chegou no Enem, ele já não conseguia fazer isso pra mim. O aluno consegue ver, mesmo que seja aquele professor que ele gosta, pô, tu tá ali lutando pela tua vida, né? Tu tem que acertar o máximo de questão possível. Aí tu vê, pô, esse cara aqui, o que ele tá me falando, eu não tô levando fé. E daí tem uma coisa que é parecido, porque é um concurso, né? Por exemplo, tinha o edital da URGS. Aí lá por último tinha o querido Décio Pignatari. Aí eu tive acesso àqueles bancos de questões lá, que tinha de todos os anos, botei o nome do cara. Caiu uma vez em 96. Eu chegava pro aluno, não estou dando isso aqui, porque caiu uma vez e nunca mais caiu. Aí o aluno, beleza. Aí quando o Felipe chega e fala, não cai crase. Como não cai crase? Não tem nenhuma questão de crase. Uns não acreditam, que nem aluno. Quais livros eu tenho que saber fazer a prova do Enem? Nenhum. Porque nunca caiu nenhum enredo. Ou todos. Ou todos, tipo assim, nunca caiu nenhum enredo de livro e nenhuma questão. Como assim não caiu? Aí me mostra uma questão que caiu isso aí. Gabriel, e ninguém mostra, né? A nossa grande sacada, eu acho, tentando deixar a modéstia um pouco de lado, né? É conseguir traduzir em aula o que diz. Como é que eu pego o conteúdo clássico e transfiro para o aluno sobre a forma de habilidade, competência? Agora, foi esse ano. Tem algumas colegas professoras lá do Nordeste que pagaram nosso curso. Fizeram nosso curso sem ir fazer o Enem, para ter um contato mais com como é que a gente traduz isso. E esse ano eu fiz uma oficina com 4 ou 5 delas. Peguei uma habilidade, 3 ou 4 oportunidades online, claro, né? São tudo Ceará. E coordeno a Secretaria de Educação, como é que eu trabalho a habilidade 27. E como é que eu coloco o conteúdo tradicional dentro da habilidade 27. Eu acho que a gente conseguiu construir isso. Tu vê, o pessoal da linguagem, o IHM, está gravando várias partes do curso. O Thiago e eu estamos gravando todo o curso novamente. Por quê? Porque nesses últimos 3 anos gravamos o curso da maneira que a gente achava que devia ser, bem editado, com áudio, com imagem e tal, com ilustração. Mas, cara, tem coisa nova que nós aprendemos nesses últimos 3 anos. Nós temos a obrigação de agregar. E talvez... Quem diz grava e deixa na internet. Talvez daqui a 3 anos a gente tenha que gravar de novo
que tem mais aprendizado nosso, isso é estudar para o Enem. Sabe que quando eu penso assim no papel do Enem, eu sempre me vem na cabeça que o Enem é um fenômeno histórico. Ele não é apenas o Estado brasileiro tentando controlar o acesso à universidade, que é um pouco também. É claro, se o Estado brasileiro diz, vou fazer uma prova unificada, que o aluno no Acre, o aluno na Bahia, o aluno no Rio Grande do Sul, todo mundo vai fazer, há um poder aí, né? Então, o Enem, ele tá dentro de uma linha de tempo, né? E a gente precisa entender que o Enem, ele tá totalmente relacionado à Constituição de 88. Ele é um fenômeno de como a nova república pensa a educação. Então, quando a gente começa a se dar conta, na historicidade do Enem, que o Enem, esse que a gente vê com a matriz de 2009, está relacionado com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, e que o Enem é um resultado, nasce em 98, é relacionado à Lei de Diretrizes e Bases de 96, que é uma atualização na educação, né, em relação à Constituição de 88. Então a gente tem a Constituição, tá, só que o Brasil está sendo a ditadura. Tá, como é que é essa educação na democracia? Mas, como é essa educação na democracia na globalização acontecendo? Aí, Lei de Diretrizes e Bases 96. Aí, em 98, vem o Enem para vamos testar como é que tá a lei. E aí, em 2009, não, vamos fortalecer o Enem para ser né, para ser um veículo de, enfim, de entrada na universidade do Brasil inteiro. Então, o Enem, ele é um fenômeno político. E entender o Enem como fenômeno político faz parte da preparação do aluno. Quer dizer, quando o Estado brasileiro te convida para resolver um problema na redação, isso é um convite à cidadania. Então, tu tem que entender que o Enem não é apenas um vestibular. Ele é uma... te lembra? Quando a gente participou do podcast lá com a galera do INEP em 2023, o cara disse assim, a partir dos dados do Enem, tu consegue pautar a política pública. Então, tu pega os dados do Enem e tu pensa, ó, aquela região tá carente tal em exatas, mas tá bem em humanas. É possível tu regionalizar e tu pegar os dados e pensar, olha, nessa parte da cidade, nessa escola, nesse estado, porque o dado é microdado mesmo, né? Tu consegue fazer E não há nada mais moderno na educação do que tu trabalhar com dados. Hoje, o que existe de mais importante são os algoritmos, né? São os dados, são o dataísmo, né? Que é uma palavra da Revolução Industrial 4.0. É uma economia de dados. Então, é um fenômeno político, há relações de poder, é óbvio, mas há um fenômeno que tu consegue pautar a política pública no Brasil. Então, por isso que é muito ruim quando o aluno, que é a matéria-prima disso, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe que ele está fazendo parte de um fenômeno histórico, político, que por isso é organizado, por isso ele é científico, em vários sentidos, não é aleatório. Por isso que a gente sempre diz assim, ó, humanas probabilidades, qual é a nossa missão? É fazer que o aluno entenda que há uma previsibilidade. A nossa missão o cara vai para a prova sabendo tudo que vai acontecer. Daí a gente tem aluno que faz 44 acertos. Por quê? Porque ele abriu a prova sabendo, tá, aqui tá aquela parte de tecnologia, aqui tá a parte de cultura, aqui tá a parte de geopolítica. É previsível. E a previsibilidade não vem de um achismo, vem de uma cientificidade. E daí uma reprodutibilidade. Isso tem muito valor, porque a gente não é aleatório, não é que nem a gabaritar. A gente teve 8 alunos em 2024, 8 bonecos fizeram 44. Mais de 200 passaram de 40. Vocês tiveram por aí, mais de 40, 50, 60 Sim. pessoas. É muita gente, cara. Tem cursinho que tem 10 vezes mais aluno que a gente que não tem esse resultado. Uhum. E daí quando a gente conta toda essa história, e caso você seja dos raros que veio até esse ponto do vídeo, você vê que não é... Eles colocam no 2 e vão até. Eles vão, né? Aí a gente viu uma voz de hamster. Na verdade, eles estão há 10 minutos nesse vídeo. Ah, que maravilha, até esqueci. Mas é legal. Ou seja, quando tu chega essa construção de o estudo
o Humanas por Habilidades tem como missão tornar a prova previsível. Cara, essa sacada durou uma década para ser construída. Sim. E, portanto, quando a pessoa consome o nosso conteúdo, seja consumindo gratuito ou investindo o seu suado dinheiro no nosso trabalho pago, a pessoa não tá comprando o curso, ela tá comprando sangue, suor. O Maurício tá com o rosto sangrando ali agora, hein? Até agora. Porque a gente botou o nosso sangue nessa história, entendeu? Os 3 anos do Rubik foram os 3 anos em que eu mais trabalhei na minha vida e menos ganhei dinheiro. Eu brinco que é uma faculdade, assim, uma faculdade. Só que a gente ganhou algo que o dinheiro não compra, que é esse respaldo, essa história, essa capacidade de... E eu queria fazer uma pergunta, vou perguntar pro Mal, na verdade, vou jogar pra mesa a pergunta. Desculpa, eu fui no banheiro, perdi um pouco o fio da meada, não quero que fique muito fora, mas vou perguntar pra ti, porque tu foi o último, o Maurinho foi o último guerreiro a sair, o Rubik foi se desmembrando, a galera começou a vazar. E veja, terminou o negócio e a gente se dá. O que é uma coisa raríssima. Todos, deixa né? tanto aí que Todos. vai estourar no meu, mas deixa tanto, eu vou pagar professor e tal. E aí a pergunta que me fazem muito, e eu não sei responder direito, eu respondo o que eu consigo, mas a pergunta é: como e por que o Rubik acabou? Porque tá numa geografia errada, porque os outros cursos... Eu tive um patrão antes de trabalhar no Rubik, um curso grande aqui em Porto Alegre, que ele disse assim: cara, eu tô louco pra botar um professor, vocês estão botando 3. Porque a gente falava muito do Gabriel Garcia Marques. Agora, no café, a gente entrar pra gravar esse bate-papo aqui. E tem uma obra dele que é Crônica de uma Morte Anunciada. Só nós não vimos que era Crônica de uma Morte Anunciada. Alguém que depende do seu suor, que não tem um respaldo de grana. É um bando de professor fudidaço, que tava só com suor mesmo. E aí, conforme a necessidade foi apertando, o cara foi tentando, mas eu acho que principalmente, cara, porque o mercado nos cercou. A gente foi denunciado, né? A gente sofreu registrou o denúncias. nome depois de muita pesquisa e dentro da legalidade. Mas aí o cara pegou um detalhe do detalhe, alguém fez um comercial com um tal de cubo mágico, o cara pegou aquilo ali, avisou os fabricantes de cubo mágico na Hungria, que contrataram um escritório no Chile para nos processar. Tanto que a gente, intimação vinha em inglês e espanhol, filho, porque que tá junto para traduzir. Eu não sabia nem por que estava sendo acusado. Tivemos que trocar o nome na correria, porque a gente não era empresário. A gente não teve uma obra denunciada também? Ou eu tô viajando? Porque eu lembro que o terraço a gente cobriu. Tava tão bom o negócio que a gente ia pegar mais um andar, cara. Que era Ele era aberto, a gente cobriu. E eu não sei se estou viajando. Alguém denunciou a obra, porque a obra não tava, porque aquela obra tinha que estar com não sei qual laudo da prefeitura, a gente não tinha. Porque alguém denunciou. Isso é fantasia da minha cabeça? Não teve isso? Ou seja, tipo assim, cara, a gente tá fazendo uma obra no terraço. Alguém denuncia. Quem é que denunciou? E sabe quantos por cento do mercado de pré-vestibular a gente queria da Grande Porto Alegre? Tu lembra disso, Felipe? Cara, eram 160 alunos. Chegamos a ter 120 ao longo do ano. Mas se nós tivéssemos 160 no início do ano, a gente poderia trabalhar 2 dias ali, pensar as aulas, elaborar material e dar atendimento para o aluno. A gente não conseguiu ter 160 no início do ano, tivemos 80, tivemos... Então era muito, 1%. Mas os refrigerecos do Brasil, sabe essas marcas Tabajara aí, que não é da Ambev, não é das classes que a gente conhece, representam 2% de todo o PIB desse negócio. 2%. Os caras matam os inspetores que vendem lá no interior do Amazonas. Ou seja, 2% para eles representa muito a ganância do capital. Eu dou uma resposta muito parecida com a tua. A gente era administradores muito ruins. Essa é a minha resposta. Eu acho bons dentro da nossa limitação, né? Eu acho que teve uma soma de fatores, assim. E uma delas é que nós viramos empresários da noite pro dia e a gente não teve, talvez, uma coragem empresarial kamikaze de vamos pegar 1 milhão no banco e azar, porque a gente dava aula lá, de graça, e saía atrás do salário em outros lugares. A gente não conseguiu dar dedicação 100%. Mas teve, então, a questão administrativa, teve a questão do processo, teve que mudar de nome, e aí mudar de nome é um negócio matador, foi muito difícil, né? E teve a pandemia, né? Então apenas são 3 coisas, assim, que somadas para os professores pequenos que investiram com dinheiro que estava na poupança. Eu lembro de pegar meu dinheiro da poupancinha e investir, não vendi um carro,
Não fui lá e peguei um dinheiro no banco. Não, meu dinheirinho que eu guardei como professor para investir. Então, eu acho também, que teve isso. Eu também. Mas o que eu acho mais interessante é que, logo que terminou, todo mundo com aquele gosto amargo na boca, né? Pô, aquele sonho acabou. Pô, aquela dedicação. Eu lembro que o Felipe foi o primeiro a ir pra internet, né? E eu lembro de conversar com o Panda, com os guris, assim, pensando, cara, eu admiro que o Felipe foi pra internet, que ele ainda tem gás pra isso. De tipo, vamos lá. Porque eu me lembro de eu estar... Eu lembro que eu moro na rua do Rubik, né? Eu moro na outra quadra. E eu lembro que eu, às vezes, não conseguia andar naquela calçada. Eu atravessava a rua. E eu ia correr na Redenção, e quando eu chegava naquela calçada, me dava um negócio, assim, tipo, ô meu, aquele lugar que foi meu sonho. Alguma paixão do passado fez isso contigo, tu desfiar da casa dela? Pior que né? não, nunca. Foi o Rubik que fez, a força do Rubik. Mas assim, O Rubik fez o que mulher nenhuma fez. cara, mas é real, porque andar naquela calçada, gente, é na minha rua, sério, é uma quadra. Sim, dá pra enxergar do teu Dá apartamento. do meu apartamento eu enxergo até hoje o prédio. Eu lembro de ficar assim, afetado, entendeu? E aí, eu lembro que daí eu não tinha nem Instagram na época do fechamento do Rubik. Daí eu fiz o Instagram e eu não conseguia postar nada, porque se mostrar na internet, a gente se mostrava muito no Facebook, né, com o Rubik, do nosso jeito. E eu lembro de pegar um pouco esse gatilho de, pá, eu não quero me expor, eu não quero aparecer, ainda mais como professor. Eu ficava só postando minhas pinturas lá, mas eu não... Quem me seguisse ali nem sabia que eu dava aula, né? E eu lembro que daí tu foi primeiro. E aí, pô, dava aula em Pelotas e eu falava com o Pano assim, o meu Felipe tá indo e tá indo bem. E aí eu lembro de pensar assim, ó, meu Felipe tá indo bem com algo que a gente criou junto. Claro. Cara, aí, peraí, o Felipe tá indo bem, quer dizer, o Felipe tá desbravando um negócio, encontrou um caminho onde uma coletividade de professores criou junto. Não, e eu sempre, Vamos junto, sempre né? trazia a história, sempre trouxe a Sim. história do Rubik. Se tá na tua aula de apresentação. Na aula de a pessoa precisa ver uma aula minha para acessar o botão de matrícula no meu curso. E nessa aula eu mostro a foto do meu aniversário de 25 anos, que foi aniversário surpresa que a Gabi preparou pra mim. E ela não caminhava, Pós-acidente, ela tava de cama, se recuperando do acidente. E no celular, Gabriela Lafan, no celularzinho, ela resolve o mundo, entendeu? Então, e todos vocês foram. Desculpa, Cara, foi... lá, o Rafa. O Rafa tava lá. Então, cara, o meu aniversário de 25 anos, surpresa. É um momento muito importante, porque foi uma festa, foi realmente uma surpresa, porque eu esperava tudo que ela fizesse, não uma festa. E aí eu conto, né? Tipo, aqui tá o Rafa, aqui tá o Gabriel, tá com o cabelo mais comprido, pai, e daí, ou seja... Até pra que a pessoa veja... Esse cara tá dizendo que vai instalar habilidades e que linguagens não é interpretação, é clickbait, né? É só pra chamar atenção. Não, eu tô fazendo isso desde 2014 e não tirei da minha cabeça. Esse cara aqui, ó, foi o cara que parou ali, me mostrou, comecei a estudar, já conheci o Gabriel. E agora tu tá contando que o Maurício te falou, e outra oportunidade que tu contou que foi o Panda que te contou também. Vai ser alimentando, porque quando veio a pandemia, parou. Para tudo, velho. Vai pra casa, e aí tu tinha 30 aulas na rua, tu passa a ter uma aula, 2 em casa, e o Felipe entrou na minha mente. E eu gravei... verdade, a gente trabalhou bastante. Eu gravei 191 aulas, eu enlouqueci se não fosse. Então veja bem, o meu ofício e a pilha do Felipe tá Pilhado. o meu ofício e a pilha do Felipe impediu que eu me deprimisse, que eu enlouquecesse durante a pandemia. Fui pra dentro de casa, gravar um curso num quadro, botei E vendeu, pô. uma plataforma, vendi 23 cursos, cara. Ninguém me conhecia nesse mundo. E eu, Thiago, vem, Thiago. Não, porque não sei o quê, cara. Até que no último momento... O Maurinho já me deu vários apelidos. 99% pejorativos. Mas um deles eu gosto, que é trator. Eu gosto de trator. Atropela. Até hoje. Eu gosto. O trator, ele não pede licença. Ele vem. Ele atropela. Atropela. Eu lembro do Maurinho, eu posso estar errado, porque, né, memória traumática, às vezes mistura. Que foi, tipo assim, me ligou pra falar que ia fechar o curso, sei lá, uma quinta-feira, e segunda começou o lockdown no Brasil. O cara é visionário, né? Que bom. Por 4 dias a treta ia ser muito pior, muito. Isso, não, porque aqui, né, podia ter morrido 7 mil por dia, tinha gente que achava que não tinha nada, né? Mas ainda mais lá, quando tava começando, não, tá tudo ok, vai aí, pá.
Tá, beleza, fechou. Aí tu até me disse, ó, já falei pros alunos, não precisa te preocupar com isso e tal, blá, blá, blá. Beleza, era quinta ou sexta. Eu acho que era quinta que eu tinha que dar aula Iniciava na sexta. segunda, eu acho, né? É. Cara, fim de semana, segunda-feira, lockdown. Aham. E isso também mexe com a cabeça, provavelmente contigo, porque tu, obviamente, circulou em algum momento na rua. Uhum. Depois passar ali no curso, porque ainda tava inteiro o curso ali. Tudo ali. Com cadeira, com tudo, porque não tinha o que fazer nada, né? Aham. Até pouco tempo atrás ainda tava. Hoje é um curso de gastronomia, Sim. né? Aí Mas passava ali com tudo fechado, né? Depois de fechar, uma Aham. loucura. É. A gente fazia pão com os alunos. Nós dávamos aula de gastronomia, que era bebendo a história, bebendo a habilidade. E agora os caras criaram lá uma fábrica de pão, uma universidade de gastronomia. Né? Mas assim, só para assim, trazer talvez um último tópico, assim, mas a questão é que o Rubik fechou e ele de fato virou o que a gente está fazendo, né? Então, assim, de certa forma, nós ainda atualizamos o material, usamos o material, nós ainda temos, né? Vocês dois trabalhavam lá, nós dois trabalhávamos também, estamos todos online, mas eu me lembro de me dar uma sensação assim, o Felipe tá indo, pô, num troço que foi na minha casa, que eu olhando pro teto assim, não, pera, é outra coisa, vamos também, né? E aí o Felipe, contrator, desbravou o mato e começou a trazer essa coisa online. E, cara, e faz todo sentido que a coisa funcione online. Porque daí a gente para de falar pro nosso quintal, que resistia ao que a gente falava, e começa a falar numa escala muito maior. Eu fico pensando qual foi o teu choque de começar a falar com alguém da Bahia, alguém lá do Piauí, dizendo assim, não, sim, pois é, tá, não, entendi, é por aí. É. E não ter aquela coisa assim, ah não, mas na URGS cai tal coisa. Né? De botar algo regional, assim, no meu quintal cai tal coisa. Pô, já que vocês trouxeram essa coisa de eu comecei na internet, eu me mudo pra Espanha no final de 2019, entro no mestrado em tecnologias aplicadas à educação na Universidade de Salamanca e vou pra lá viver o sonho, né? Porque, pô, Salamanca, cidade universitária, frio em dezembro, uma coisa... E, cara, 20 dias depois de eu chegar, minha esposa tá grávida do Gael. Então, assim, a coisa já começou... A festinha da... Já começou, não, peraí, eu vou ter que... Eu tinha dinheiro pra sobreviver 2 meses. Era isso que eu tinha. Não é muito diferente de hoje. Só muda o volume. Uhum. Aí, cara, ou seja, eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer acontecer. E aí eu já tava com um perfil de Instagram, mas eu começo aí a transformar aquilo em algo que vai me sustentar, em um produto que eu tenho que apresentar e tal. Eu passei 2020 inteiro vendendo só cursos preparatórios para URGS. Uhum. Ou seja, primeiro curso que eu coloquei foi... Eu criei a Semana Redação URGS. Que eu abri as inscrições, foi aí que entra o Nando, grandioso Nando, meu sócio, pra trabalhar comigo. E a gente abriu as inscrições, 0 centavos, zero reais de investimento em tráfego, 3 mil pessoas inscritas. Porque o que aconteceu? Eu já vinha estudando há muito, sem resultado, mas eu tinha uma experiência de como apresentar um conteúdo na internet, mostrar para as pessoas que tem uma preparação que é possível, e isso casou com a pandemia aqui. Então, da noite pro dia, todo o mercado de pré-vestibular do Rio Grande do Sul tá trancado em casa, e eu tô, cara, ou eu faço acontecer, ou eu não alimento meu filho. Então você... Essa é uma motivação... Eu tinha que fazer acontecer, entendeu? Então eu abro as inscrições pra Semana Redação URGS e eu não tinha uma aula gravada do curso. Nenhuma aula. Então quando eu vejo que entra 3 mil pessoas na semana gratuita, eu gravo o curso. E aí fecha uma turma grande ali. E aí a coisa começou a acontecer, depois eu fiz o curso Português URGS, cursos que estão, inclusive, até hoje, a galera ainda entra. E só em julho de 2021, olha isso, eu tô de 2 de 19, eu tô trabalhando em 21, que eu falo, cara, eu não cheguei a ter um sentimento tão sofrido quanto o teu, por várias razões, porque talvez eu tenha saído antes, eu não tava na frente do Rubik, eu fui morar em outro lugar também, né? Mas eu reconheço, talvez eu nunca tinha percebido, que eu ficava... parecia que eu evitava dar aula de linguagens na internet. Porque eu ia acessar uma coisa que tava machucada, de certa maneira, que eu vi, putz, mas a gente fez uma coisa tão massa lá que não tem pra onde ir. E eu falei, e eu sabia também que era muito conteúdo também. Porque, cara, é muito simples dar aula pro vestibular tradicional, é até monótono, com todo respeito a você que estuda isso aí, isso tá te emburrecendo, tá? Porque é estúpido.
palavras acentuadas pela mesma regra. Ô, meu, não serve pra nada. Tu nunca vai ter que olhar pras palavras que tem acento e dizer, é o hiato tônico. Nunca na vida. Enquanto tudo que cai no Enem, tu vai aplicar num museu, numa notícia, num assassinato, numa mudança de lei, num impeachment, numa eleição. Cara, pelo amor de Deus, o Enem é a própria vida. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem, e aí eu falei, cara, chegou a hora de eu produzir um material pra linguagens. Não, era óbvio que eu ia chamar o Gabriel, entendeu? A gente ficou 3 anos sem trabalhar juntos, porque 2018, tu fica dando aula no Rubik, eu saio. 2019, aí o Rubik já acabou, eu vou pra Espanha. 2020, eu tô lá vendendo cursos para vestibular da URGS. E 2021, ou seja, a gente ficou 3 anos. E aí, cara, foi em 40 dias, a gente... Falei, meu, o que tu acha? Tá, não sei o que. Não, vamos pra cima. Em 40 dias, a gente, gravou a primeira versão do curso. Fizemos a semana de aulas gratuitas, lançamos o produto. E, cara, o resultado foi totalmente fora da curva, assim. Foi muito melhor. Tanto que eu e meu sócio, que é o Nando, a gente parou e olhou assim, meu... Cara, daqui pra frente é só linguagens. Porque tava tudo indo bem. O de linguagens foi assim, ó. Falei, cara, eu não tô falando mais sobre um produto e meu jeito de ensinar. Eu tô falando de algo que é uma demanda nacional. Foi isso que a gente visualizou. Tanto que no final de 2021, a gente se olhou e eu falei pro Nando, cara, a partir de agora a gente só fala da prova de linguagens. E aí, daí pra frente foi só isso e tudo começou a melhorar. E agora a gente tá aqui. Então... É isso, a gente não tá mais falando com o nosso quintal, a gente tá falando pro Brasil e é uma demanda muito grande, porque a galera precisa destruir essa prova. Claro, tem isso, né? Humanas e linguagens, principalmente. Pra medicina, tu tem que passar de 40. E pra passar de 40, não é sabendo se o hiato é não sei o quê. Não, tu precisa saber que a habilidade 7 de medicina que linguagens é peso 3. Peso 5 na UFPI. Bah, imagina. tá louco. 13, na URGS é 3, tem uma de Brasília lá. E pra muita gente vira a 4. esperança de passar. Porque tem muita gente que gabaritar uma prova de matemática de vestibular tradicional tá fora de cogitação. Agora, fazer mais que 40 em linguagens indo bem em matemática, eu posso fazer medicina. É o contrário, né? Sim. Então eu acho que, na essência, tu tava falando sobre nossa profissão. A gente é contador de história, mas na essência a gente parou de fazer o que a gente fazia para fazer diferente porque o centro do nosso trabalho era o problema do nosso aluno. O Clóvis de Barros Filho fala muito, cara, o professor ele é pro outro. Ele se doa, ele abandona inclusive as coisas que são importantes para ele, para que o outro evolua a sua intelectualidade. Então a gente teve acho que tem coragem, tem intelectualidade, tem estudo, muita madrugada para escrever aquele livro, que a gente tem até hoje. Mas a gente, na essência, a base de tudo eu vejo que é assim, cara, tem uma pessoa que confia em mim e que tem um problema. E que eu vou trabalhar para resolver. Foi isso. E que bom que tu resgata isso no finalzinho. Não sei se é o finalzinho, mas eu acho que... Né, aqui por mim eu passo o dia aqui, né? Não, vamos mais. Só falta uma breja aqui, vamos um latão e vamos Quem levar. disse que não tem cerveja? Mas que bom que tu resgata isso, porque, cara, o que é a vida? Isso aqui, velho, é um sopro. É um sopro, velho. Pensar, a gente nasce pra falecer. A gente nasce pra perecer, velho. Terminou. E o que eu fiz? O que eu deixei aqui, né? Então, além da necessidade que o Gael te trouxe, que a Antonella te traz, que a tua família te traz, de prover esse ou aquele. Além disso, tu tá justificando a tua existência ao plantar nessa juventude toda um futuro promissor, pensar a sua condição humana, coisa que a crase às vezes permite, às vezes não, pensar a relação com os outros, pensar a política, pensar a sociedade, pensar os dramas que nos afetam. Então o Enem dá conta de tudo isso. Além de nos trazer o sustento, nós estamos correndo atrás ainda. Felipe, né? Não, tô brincando. Com o Felipe foi antes e tal, tem uma capacidade que talvez o Thiago e eu não tenhamos. Ainda. Não, e eu que não tem. Eu tava falando pro Thiago, até aproveitando agora pra te dizer aqui, cara, o tempo que vocês estão fazendo, quando eu tava fazendo esse tempo, os resultados eram muito parecidos, em quantidade de... Na verdade, até pior. Então, é importante até... Deixa os comentários aí, se você quer mais...
Se você quer mais encontros entre nós, não vai ter, porque eu já vou embora, mas enfim. Então, A próxima vai ser lá, a gente vai lá. o próximo vai ser lá, em Málaga. Exatamente, exatamente. Então, Você quer que a gente vá mais? você quer? Se inscreva no Curte Humano por Habilidade e pague a nossa passagem. A estadia por conta do Felipe lá, certamente. Não, mas é isso, tá, Felipe? A questão de ser professor, ela cresce gigantescamente nesse momento em que, pô, eu tô dando aula de vida, cara. Antes eu tinha que criar situações para falar, sabe? Parecia uma forçação de barra. Hoje não. Dar aula para o Enem é falar de cidadania, democracia, de uma relação humana mais saudável, mais fraterna, mais solidária, mais justa, que a gente busca. E um acho. gosto, assim, de professor com uma responsabilidade, assim, porque todo professor já mentiu. Porque tu, às vezes, tá numa situação que tu não pode não dar uma resposta para um aluno. Sim. E daí tem uns que pensam, depois que sai da sala de aula, tipo, bah, aquilo ali não era tão certo que eu falei, né? Bah, e aí, será que eu vou ferrar meu aluno? Aí, mas, cara, eu quero falar a real, desmistificar também. Porque às vezes a gente pega aluno que tá numa coisa de cursinho de colégio que é muito fechado, que viveu uma vidinha só naquilo ali, as suas notas, o seu boletim, aí os colegas vão pro vestibular. Não, cara, é um exame nacional. Tem gente muito diferente fazendo isso aqui. Imagina, a gente tem um exemplo de um aluno, eu não lembro o nome dele agora, não sei quantos anos o cara tem, já tinha cursado o quê, trabalhava com isso, a família assim, assim, assado. Esse cara foi lá, parou e estudou. Aí um aluno que tá ali naquela coisa de que desde os 15 anos ele escuta em passar em medicina e vê a história de um cara que já viveu mais 15 anos a que mais do passou que ele. em medicina. E que passou em medicina Deve também. ser o Rogério, não? É, eu acho que Rogério é. Valois. Fora Grande Rogério. daquela coisa fechadinha, sabe? De o meu professor, a minha nota, os meus colegas, é mostrar, não tem, é uma coisa nacional, é uma política pública, tá inserido num momento histórico, da mesma forma como a educação que veio antes também estava inserida num momento histórico, né? Esse tipo de coisa, né? Que não é simplesmente o resultado e é claro que e no final tudo isso ajuda o aluno a estudar melhor, a marcar a alternativa correta, especialmente numa prova onde não é de 1 mais 1 igual a 2. Não vai ser assim, é se situar no negócio, desmistificar, né? Mostrar mais ou menos como é que é a coisa mesmo. A partir do nosso desejo de saber, de ter certeza do que a gente está falando. Eu digo com aquilo que eu falei dos livros, eu digo com tranquilidade, com alegria, falando, não cai nenhum enredo de livro. Eu tenho certeza, eu vi todas as questões, eu sei. Te acalma, vai estudar o que é certo, não vai... Te acalma. Te acalma, não Que- sai procurando. Que É isso livro eu tenho aqui. que ler, imagina. É. Cara, mas é isso. Eu acho que um trabalho sério, um trabalho adequado, é um trabalho volumoso. Então, assim, a galera às vezes muito ansiosa, quer a bala de prata, quer assim, mas quais livros eu tenho que ler? Mas quais são as regras que vão cair? Mas quais são as principais guerras Quais habilidades... Aí eles começam, quais habilidades que mais caem? que mais caem? Qual é a mais difícil, qual é a mais fácil? Tudo é em direção à dica, né? Em direção ao macete. E, na verdade, esses dias eu tava vendo o Harari, aquele falando sobre que a gente vive no mundo da hiperinformação e que isso é ruim, né? Porque a informação que circula é de baixa qualidade, né? 90% da informação é fantasia. A informação vem de uma fantasia, de uma narrativa fantasiosa. Poucas informações são verdades. E ele diz por quê? Porque a verdade dá trabalho. Porque, assim, um tweet tem uma força, tem um alcance muito maior do que um artigo do New York Times, por exemplo, ou de uma revista de ciência. Por quê? Porque um artigo de ciência, vamos lá, é a verdade, ela dá trabalho. Pô, eu vou ter que ler, é o tipo de linguagem, ela é outra, tem outro caminho. Sim. Enquanto que o tweet, ele resolve a minha vida muito rápido. E às vezes o aluno procura o Enem da mesma forma que ele estudava para a prova do colégio. O que vai cair? Quantas questões? O que eu tenho que estudar? Não, e muitas vezes o próprio artigo científico vai ter um trabalho, vai ter uma linguagem, vai ter uma pesquisa e a conclusão vai ser não sabemos. Aí a pessoa, porra, É verdade. todo esse esforço para isso. Logo, a dúvida aumentou agora. Exatamente, tá. Isso aqui que a gente tinha certeza tá mais incerto ainda. mais incerto. Essa é a verdade. É verdade que estamos com menos certezas. Isso. Mas assim, e eu acho que o nosso trabalho, que é um trabalho de volume, né, cara? Os nossos cursos são mais caros que os do mercado, os nossos volumes de aula As aulas são mais longas. são mais longas, é tudo maior, é tudo mais... É tudo assim, é uma usina nuclear que a gente tem que instalar, né? Mas por outro lado, qualquer caminho que vai escapar disso é um caminho enganoso, é um caminho... Não tem atalho, não existe atalho.
E claro, quando o aluno faz esse movimento, porque tem a nossa coragem de fazer e a coragem do aluno de encarar. Quando o aluno faz esse movimento, é rápido a ficha cair. A ficha cai em 2, 3 aulas. E aí, então, puta, é isso. E aí quando vem o é isso, e aí deslancha, né? Então, assim, é um trabalho de volume, é um trabalho de coragem, mas é um trabalho de digamos assim, de certeza. É um trabalho de assertividade, né? Por isso que, enfim, a gente não acredita que um bom trabalho pro Enem, e essa é a nossa década de trabalho, né? A gente não acredita que isso é feito de um modo fácil. Não tem facilidade. E não é porque o Enem é assim ou assado, a vida é assim. Porque se a gente volta décadas atrás, o próprio vestibular tradicional não foi consolidado rapidamente também. Eu não me tornei professor de gramática rápido. Foram 5 anos, 6 anos Sim, de trabalho. a gente falou em virada de chave, mas é uma virada de chave de que, bom, é pra cá que eu vou. Isso. Não é assim, então é assim que eu ensino ou que eu aprendo ali. Não, né? eu preciso ir pra lá, né? É ver um caminho, Mas né? como eu vou Visualizar ir, caminho. cara, a gente foi descobrindo e até hoje. Até hoje, cara. A cada ano a gente descobre microdado. Não tinha microdado, cara. Era na raça. A gente também, meu, palavra. Aham. Era aqui, ó. Comparando. Ou compreender e usar os sistemas simbólicos. Meu, sistema simbólico. Onde é que tá escrito isso? Não tinha escrito, não tem até hoje. Então a gente escreveu sistema simbólico. O que é um sistema? Cara, o primeiro capítulo do nosso livro didático é o que é um sistema? Mas aí, Pra daí entender o que é símbolo, pra depois chegar no que é um sistema com símbolos e qual é a relação disso com as outras áreas. A gente foi muito na essência, né? E na raça, na cor, abrindo uma selva mesmo, como eu gosto de falar. A gente foi desbravando uma selva, trilhou um caminho e hoje a gente convida, cara, tu não precisa passar, tu pode passar por esse caminho que eu construí, que não é o único possível também, porque o Enem permite. Também dá para ir por ciência da natureza, por matemática e deduzir as nossas áreas. Então é um convite, que esse vídeo sirva como um convite para você, ponto 1, entender que não é de ontem que a gente começou e que o nosso caminho é árduo. E a vida é um pouco assim, cara. Porque você vai passar em medicina, tá só começando essa caminhada. E depois de passar em medicina, você tem toda a graduação, toda a residência, depois se especializar. E depois que você for um cardiologista muito diferenciado, você vai ter também que aprender a vender seu trabalho, se posicionar, passar num concurso. Então esse processo, sabe? Eu lembro, vou de novo falar dos meus filhos, porque, cara, quando eu achei que eu tava dominando ali 1 ano, veio os 2. E quando eu achei que eu tava entendendo como é que é ter um filho, veio o segundo. Entendeu? Então, tipo, cara, é isso, a vida. E qual seria a graça? é possível falar Se o tivesse dia tudo de hoje, resolvido, que dia né? nós estamos? Acho que Claro, sim, acho que sim. temporal, né? Hoje é dia 26 de dezembro De 2024. de 2024. Um dia depois do famigerado Natal, nascimento do cara lá e tal, né? E pra mim é uma data, né, que não me diz muito. Família é muito mais compreensão, família é memória, velho. Família produz memória, né? Então tem muitas memórias do Natal. Isso faz querer um Natal legal, assim. Minha mãe, meu avô, um monte de neto, naquela época tinha um monte de filha, minhas tias. Mas esse Natal é um Natal que pra mim passou assim praticamente, né? Não fiz filho e os irmãos cada um num canto. Eu não tô afim Não de que tu viajar. saiba. Não, certamente. Não vem com essa, Felipe. E então o Natal, dia 26 gravar essa. Pô, mas me deu uma injeção de ânimo, cara. De energia, de vitalidade, assim. Cara, olha o que a gente fez. Olha o que a gente continua fazendo, sabe? Tem uma música do Rapa que eu sempre falo, mas não tem problema. Tem alguém aí que não ouviu ainda. Que o cara diz assim: a construção de uma alma é algo demorado. Não é partido nem jazz em que se improvise. Não é casa moldada, laje que suba fácil. A natureza da gente não tem diz que me diz. Então, a construir uma alma, construir uma vida, construir o conhecimento, não é simples, velho. O Thiago diz assim: vamos regravar o curso. Vamos lá, vamos pro estúdio. Estamos na metade dele já. E tá indo agora nas férias. Mas não vai ter mais do que 30 minutos cada aula. Qual aula tem 30 minutos? A gente tenta gravar o mínimo de tempo possível. Mas, cara, é humanamente impossível tu dar conta da habilidade 8 num tempo que não. Então vamos ser pedagógicos também. Tem uma frase do Vitor Ramil. Vitor Ramil aqui, gaúcho, um artista importante, que é de uma música que ele diz: nascer leva tempo. Só isso. Nascer leva tempo. E eu sinto que é isso, a nossa história toda,
ainda é um processo de nascimento. Ela ainda tá... Porque justamente, né, a habilidade é algo que a gente desenvolve, né? Então a gente desenvolve uma habilidade, a gente tá desenvolvendo cada vez mais, aprimorando cada vez mais. E desenvolver habilidades é o caminho do século XXI, né? Não tem outra forma. Então nascer leva tempo. A gente contou essa história aqui nesse vídeo de como a gente nasceu, né? E levou tempo. Tem uma década e meia, né? Desde quando a gente começou lá, eu falei de quando eu estava na faculdade, o Enem apareceu e agora nascer leva tempo, não tem outro jeito, né? Já que tá todo mundo terminando com frases, É. vou deixar o Gabriel por último porque o repertório dele é muito grande. Eu não vou saber nenhuma. Eu tava pensando aqui, Mas a gente tá falando agora no café, antes de começar a gravar, aquela do Garcia Marques, né? A vida não é a vida que a gente viveu, mas é a vida que a gente conta e como conta pra lembrar. Então, cara, o Rubik... Cara, eu falo do fundo do coração. Assim, eu não choro porque eu tenho bloqueio emocional, tenho que tratar. Mas, pra mim, o Rubik sempre foi o Rubik que eu vejo hoje. Uma congregação de mentes brilhantes, cada uma na sua área, que fez ali, cada um trouxe o que sabia, e a gente começou a ter alguns acordos, né? Tipo, tem que ser pela matriz de referência. Tem que botar a habilidade no quadro. Tem que ser 2 professores ao mesmo tempo. Quando é que isso já foi feito? Tem que buscar até pra ver quem fez isso antes. Deve ter, mas é muito revolucionário. E não é de vez em quando, é no cotidiano, né? Todos os dias. Todos os dias, sempre na habilidade, sempre na matriz, sempre com 2 professores. Essa dinâmica. Cara, a gente é meio que o Big Bang do podcast, né? Que a gente dava ao vivo ali. Eu e o Gabriel, vocês. Tem que separar as questões por habilidade. Então, assim, trouxe a frase do Garcia Marques porque talvez pra uns o Rubik seja algo que morreu, que fracassou, que não... Cara, pra mim sempre foi o início de uma revolução no ensino. E revolução no sentido mais comercial da palavra mesmo, entendeu? De que a coisa... Não é à toa que hoje a gente tem uma parceria com... A gente não sabe até quando vai essa parceria, nem se ela vai se esgotar aí, mas com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é um documento público, uma parceria sem fins lucrativos, em que o nosso conhecimento está a serviço de todas as escolas, à disposição. Nem todas sabem disso, né? Mas se você sabe aí, todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul podem acessar o nosso material, pago, inclusive. O nosso material completo pago está lá à disposição. Então, Gratuito, né? gratuito à disposição. É só você falar com a sua direção aí, se mexer, falar com a CRE da sua região. Mas enfim, então o Rubik, pra mim, sempre foi o que ele é hoje, entendeu? Essa metodologia robusta, consolidada. Cara, eu posso dizer que na época do Rubik eu assistia às aulas de todas vocês, né? De todas as áreas, inclusive da matemática e natureza também. Eu ia, sentava, via a aula. E nas aulas, falando das de vocês, inclusive das que o Bruno dava junto com a filosofia, cara, eu sempre vi uma coisa... Falava, cara, a gente tá fazendo... Por isso que eu vendia tanto. Não sou bom vendedor, a verdade é essa, entendeu? É que eu acreditava. Eu via, cara, o que a gente tá fazendo... E a gente tava dentro de outros cursinhos também. Então... Contraste, né, cara? Eu vi o que você estava fazendo, a gente se inspirava, eu vi o que a gente estava fazendo também. Então, tipo, cara, o que a gente estava fazendo lá, o que a gente fez lá e continua fazendo, meio que não tem parâmetro no Brasil. Eu lembro de vocês fazendo a redação com os alunos. Aham. Cara, que lugar aí que o professor de redação faz a redação e vamos corrigir minha redação. E tem que fazer em 40 minutos, né? Isso. Todo ano a gente fazia e lia com eles ali. A mesma coisa. Eu ficava com sangue no olho querendo ver. Não vão fazer. Escolhi o pior tema do livro. Muito legal. O tema mais difícil. E a gente fazia à mão e tinha que a gente fazia o que a gente propunha que eles fizessem, que tinha que entregar em 60 minutos a redação. Eu fiz no YouTube, live. Cheguei a fazer a redação em 22 minutos, eu fiz a redação. Tá gravado. 22 minutos. Que nota tu te deu? Ah, cara, não, pode, tá lá o PDF, só baixar, qualquer um pode pegar. Corrija a redação. Corrige minha redação. Mas o objetivo também era assim, menos de 900 impossível. Não era o 1000, né? Até porque eu tenho, enfim, esse é outro assunto, né? O 1000 é meio performático, né? Esses dias eu vi umas análises, tipo assim, das 50 pessoas que tiraram 1000, uma passou em medicina. Claro. Claro, porque o cara ficou 3 horas na redação, se deu mal em linguagem, às vezes o 980 e feito em 30 minutos, vale muito mais pra tu acertar 40 Claro. minutos. Mas enfim, cara, a vida não é a que a gente viveu, é a que a gente conta, e aqui a gente tá contando de novo essa história
né, tentando traçar um novo futuro, talvez, que é o futuro para onde a internet possibilita que a gente vá, essa gurizada que tá aí assistindo também. Acho que a gente falou pouco sobre a coragem de uma pessoa, né, falamos da Flávia, do Gabriel, do Rogério, mas eles representam esse grande elogio a você que, cara, tá olhando pro que a gente tá dizendo e tá vendo, não é possível que funcione. E eu acho que é aí que tá o grande valor, né? Porque a base do o Enem é um documento público, a matriz de referência é público, os microdados são públicos, mas o que é criação nossa é como transformar isso em rotina de estudo e principalmente resultado. Acho que é aí que tá o nosso produto. Aí que tá o nosso diferencial. Tanto produto pago quanto aquilo que a gente oferece, né, para sistemas educacionais. No caso, a gente já tem parceria com o Rio Grande do Sul. De repente, talvez surjam com outros estados, porque a gente não só quer vender o nosso produto, como já está acontecendo, mas a gente também quer que isso chegue na educação pública. E já está chegando, né? Tá chegando. Vai, solta uma frase, Gabriel. Eu fiquei pensando, não consegui pensar em nenhuma. Você tá com literatura de cordel no peito? Eu tava pensando no... Inventa uma, porque tu é o único entre nós que se tu inventar, vão dizer verdadeiro. Até Pega um francês, Modernion, inventa o autor. Cecine pau na pipe. Não, mas pior que eu não pensei Mas pressionamos o cara. Tá, então o Gabriel fale sobre isso. Sobre o quê? Concluindo esse Sobre o processo futuro na Tava internet. dando os pitacos aí. Eu ia falar que o Felipe falou que não era um bom vendedor, no sentido de que tava vendendo ali a coisa certa, né? Mas aí é mais ou menos aquilo que eu falei também, de botar um professor que vai tirar uma dúvida do Enem, é inquestionável, entendeu? Mas por que eu tenho que estudar aqui pra passar no Enem? Cara, acabou. O momento que fez essa pergunta, acabou. E ferrou pros outros também, né? Porque tem muito professor e muito curso que vai se vender. Eu não digo se vender no sentido comercial, assim, né? Mas às vezes vai ter uma aula que é de tal jeito e tal, e a pessoa não resiste a nenhum questionamento do aluno. E a gente eu dei muito plantão esse ano. Interagi muito com os alunos esse ano passado, assim. Tudo é questionado. Até o Felipe, ele fala, né, que como a gente é das humanas, não é da matemática, o aluno não tem a expectativa, ele acha que ele vai assistir uma aula nossa de 1 hora sobre uma habilidade, vai fazer uma lista daquela habilidade e acertar tudo. Agora, se fosse logaritmo, né? Tu acha que tu vai assistir uma aula de 1 hora de logaritmo e acertar 10 questões de logaritmo? Nunca vem com essa expectativa. Então, às vezes, mas e aí, por que eu errei? Cara, porque não é assim. O que tu tá errando? Tem que ver onde é que tu errou. Tu tá seguindo, então tem uma justificativa pro que a gente faz que é muito forte, né? Imagina que tu tem que vender uma passagem pra alguém pra ir no litoral. Uma é de burro, uma carroça de burro e outra com um trem-bala. É mais fácil vender o trem-bala, né? Tu chega em 20 minutos. Não, mas repare a experiência de estar perto de um burro, um animal, né? Uma mula. Dom Pedro estava em uma mula quando declarou independência ou morte. Tu não tá pensando nisso, né? Porque o que é o tempo? Aí tem que vir toda uma retórica para vender uma coisa que não é efetiva. Então, acho que isso facilitou bastante as vendas, porque tava inquestionável, ainda mais naquela época ali, um matagal todo, era quase que assim, é aqui que tem a luz, né? O resto é escuridão. Eu acho que sim. Então, que essa... Primeiro que a gente aguarda aí o teu retorno, né? Como é que foi? Como é que foi pra você consumir esse conteúdo? A gente não sabe, né? Como é que é. A gente fez muito pra registrar. Pra mim, foi assim, queria agradecer vocês, porque, cara, eu sabia que todos nós íamos ouvir coisas que a gente nunca tinha ouvido. Essa história do Maurício, essa caminhada tua lá, de que já sei como é que é o Enem. Muito bom, cara. Então, mas a gente quer saber como é que foi pra você. Deixe seu comentário pra saber se a gente faz mais, ainda que de maneira remota. Mas, pra finalizar, agradecer a sua audiência, sua coragem de estudar, como a gente propõe, e que esse conteúdo seja uma maneira de registrar a nossa história, portanto, a nossa procedência e o que a gente visualiza pro futuro, porque a gente não começou ontem e não vai parar amanhã. Pode criticar. Eu já sofri crítica. Nem a gente, nem o Enem, nem as habilidades. Nem o Enem, nem as habilidades, entendeu? A minha mãe, cara, alfabetizadora. Ela criou um método dela. E as diretrizes de alfabetização mais contemporâneas, tu vai lá, ela me explicando, ela fala em habilidades, entendeu? Porque é o modelo de raciocínio não vai voltar. E que bom, porque no século XIX e XX fazia sentido uma educação industrializada de acúmulo de informação. Hoje não faz mais, a informação já está dada. O que vai fazer uma IA não te deixar desempregado, passar fome, é a tua capacidade de raciocinar. Então como é que tu vai... É mais ou menos como
querer aprender que numa aula de física que a Terra é plana. É querer ter aula de crase. Porque já avançou muito e não tem como voltar. A gente tá indo, cara, a gente tá chegando aí num quarto de século XXI e ainda tu ainda tem que ser atacado porque tu defende. É ridículo, eu já me ofendi muito, né? Com os ataques, às vezes que eu recebo, mas hoje eu tô mais forte. E porque, enfim, porque a gente não tá trabalhando. O centro do nosso trabalho é a própria vida. É a nossa vontade de resolver o problema. É a minha vontade de sustentar meus filhos. Até tenho uma aula que eu dei pra galera, tipo, quando tu bota como ponto de referência do teu trabalho algo sólido e profundo, tu não vai parar no primeiro obstáculo. E tempo também, a experiência que a gente tem, centenas de alunos, tô fazendo 25, mais de 40. Diferentes cidades, regiões, Níveis sociais. Aí vai vir alguém dizer, não, isso aqui não funciona. Como não funciona, cara? Tem uma centena de exemplos aqui com um monte de gente diferente, uma variação muito grande do tipo de aluno que evolui. Não vai ser uma pessoa que não funciona. E às vezes essa pessoa que não gosta, a gente faz o calma, baixa a bola, a pessoa, pois é, realmente evoluir E o curioso é que visível. a gente fala de dialética o tempo todo, né? A dialética é tese, antítese, síntese, e tese, e Hegel, e Marx. E na hora de botar em prática, a gente quer o mesmo. A gente não quer um contraponto, a gente não quer que o novo venha. E o novo sempre vem, né? É tipo Belchior. E tá aí o novo, cara. Que, porra, nego, de 2009, 15 anos. Há 15 anos essa prova esfrega na cara da gente que ela tá pedindo. E os caras continuam insistindo que qualquer imbecil passa. Aí é difícil, né? Não é. Complicado. Tamo junto. Isso. Agradecemos a audiência, esperamos que você tenha gostado, esperamos seu retorno. Porque dependendo do retorno, a gente faz mais ou não, né? Isso. Então, As matrículas podem ser. o próximo encontro pode ser em Málaga. Feito. Agradecemos a produção também. Salinha. Aqui, Salinha. Valeu. É nóis. Massa.